Atenção, emissoras do Olhar Cínico. A bagaça já vai começar. Apresento para vocês valentões, verdadeiro comunicador sagaz. Começou na rádio em Santo André. Nessa época ia trabalhar a pé. Rodou toda a cidade e foi professor de publicidade. Esteve na rádio rock, mas também é o cara do pop. Foi amigo do Mickey, trabalhou na rádio Disney. Não curte gente histérica, fez história na Transamérica. Roberto tá legal, talentoso ele é o tal. Raiz, o Roberto é um bom rapaz. Raiz, o Roberto é um bom rapaz. Tá preparado? A bagaça já vai começar. Chega mais raiz que tu é capaz. Tá preparado? A bagaça já vai começar. Chega mais raiz que tu é capaz. Começou na rádio em Santo André. Nessa época ia trabalhar a pé. Rodou toda a cidade e foi professor de publicidade. Esteve na rádio rock, mas também é o cara do pop. Foi amigo do Mickey, trabalhou na rádio Disney. Tá preparado? A bagaça já vai começar. Chega mais raiz que tu é capaz. Tá preparado? A bagaça já vai começar. Chega mais raiz que tu é capaz. Começou na rádio em Santo André. Nessa época ia trabalhar a pé. Rodou toda a cidade e foi professor de publicidade. Esteve na rádio rock, mas também é o cara do pop. Foi amigo do Mickey, trabalhou na rádio Disney. Tá preparado? A bagaça já vai começar. Chega mais raiz que tu é capaz. Mestre, estou pensando em fazer um podcast. O que o senhor acha? Acho uma ideia estúpida. Já não basta aquele olhar cínico, é uma porcaria, ô idiota. Qual o pior podcast que você já foi? O pior... Acho que o pior podcast que eu já fui foi na semana passada. Chama Olhar Cínico. Lá do Jorge César Barbosa. Assistam lá. Olhar Cínico é o nome do podcast. Assista... Se o vinheteiro falou, tá falado. Nós não é ruim, nós é irado. Olhar Cínico, programa de humor. Vem pra sorrir que a gente chegou. Olhar Cínico é babado. Tem o teu vale que é um baita de um abobado. Olhar Cínico é riso que presta, mas tem o manso que é o porre da festa. Olhar Cínico, sorriso animado. Tem o Jorge que tá encalhado. Olhar Cínico é coxinha de festa. Tem o Fabinho falando que não presta. Olhar Cínico é o programa do ano. Riso de tonto, tem até o Diocano. Olhar Cínico é alegria na lista. Tem a tchutchuca da especialista. Olhar Cínico é todo fora dos trilhos. Tem a Jaque e seus trocadilhos. Olhar Cínico tem humor pra aposentado. Wagner velho dormindo ao meu lado. Olhar Cínico é alegria, é humor e sai da frente que essa barbaridade já vai começar. É olhar cínico, yeah. É olhar cínico, yes.
Que hora que você está curtindo esse programa? Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do Olhar Cínico, no oferecimento de Estúdio AC, transformando sonhos em projeto de vida. Também temos Kim Alimentos, um sabor especial para cada momento. E Vale Encantado Ecopark Hotel, um destino de momentos mágicos. Desde já, eu peço para você curtir, compartilhar a nossa página e, claro, ativar o sininho. Tá vendo esse sininho que tá aqui? Clica nele, porque toda vez que começar o nosso programa, ele vai avisar que nós estamos no ar. Esses loucos, babacas e trouxas, nós estaremos no ar. Então aí você clica, abre a tela e nós já estaremos no YouTube, claro, curtindo. Do meu lado direito tem ele, este rapaz muito simpático e sorridente, Jorge César Barbosa. Tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tudo bem? Na minha frente, Quem? esta que está com o peito de fora hoje. Cadê a corrente? Como Aquela assim? sua corrente. Eu não sei. Você não de sabe onde nada. você colocou? Não sei onde eu Senhoras e moro. senhores, Alicia, especialista! E eu quero dizer a você o seguinte, antes de apresentar o nosso, que você já viu o nosso convidado de hoje, tem o canal de cortes, que você pode se inscrever no canal de cortes, que é @cortes do Olhar Cínico. Olha! @cortes do Olhar Cínico. Vai lá no Instagram, Chique, hein? se inscreva porque, tá lotado de vídeos novos por aí, tá bom? Então, senhoras e senhores, não percam Cortes do Olhar Cínico no YouTube. E agora, senhoras e senhores, Quem? ele que é, na minha opinião, na minha humilde opinião, Que ninguém pediu, mas um vamos dos lá. melhores locutores Mas na sua opinião É de não nada. rádio, Mas na de sua opinião não vale comercial, de muito. tudo. Como a minha opinião não vale nada, além de locutor, apresentador, coordenador, mestre de cerimônias, Eita, porra. professor, Dorme não? Ó. ele ainda está aqui no Olhar Cínico hoje. Senhoras e ele senhores, veio! direto da Rádio Mix FM de São Paulo, recebam Roberto Rai! Amigo do Mickey, maravilhoso! Ele é amigo do Mickey. Oi, gente, Santo tudo André. certo? Eu sou amigo do Mickey. Fui amigo do Mickey durante 9 anos. Bons momentos ali, viu? Gostei muito. Tudo bem, Roberto Reis? Eu tô ótimo. Eu olho pra cá, olho Isso, pra pra você. cá mesmo, Ó, pra tudo mim, bem? pra onde você quiser, Tudo tudo jóia? jóia. Tudo jóia, Fábio. Jorginho, a especialista. Já não vi o Jorge há muito A tempo. gente se conhece Você há tá- bastante tempo, né? Ah, Porra. se você quiser falar, mais ou menos uns 20 tralala anos. Quando foi? Desculpa. Na Pan? Por aí, na Pan. Na Pan. Quando que você começou na PAN? Na Pan eu entrei em 2005. Logo depois, quando 89 acabou da primeira vez ali, aí eu fui pra Jovem Pan. Fiquei lá 5 anos, 2005, cara. 20 anos! Não, são 20 anos. Mas isso você Cara, vai contar já a já. idade Reis. do Eric aqui. É, meu filho. Isso o tempo você vai contar passa, o já tempo já voa. na cadeira aqui na minha frente, porque nesse Tá. momento você está no detector de mentiras. Só deixa eu falar uma coisa. A música que vocês fizeram pra mim é sensacional e eu sou o Verdades. Eu ia trabalhar de trem na 97 em Santo André, cara. Era em Santo André, Eu ia, né? era, cara. A 97 era em Santo André, ia de trenzão lá, suburbano, 19 anos de idade. Já ia já- vendendo amendoim. Ah, shopping trem. Eu já É, peguei tinha que a pagar fase faculdade. nova. Eu já É. peguei a fase nova da 97. Mas agora nós estamos aqui no detector de mentiras. Eita, nós. E eu quero que Jorge César começa fazendo Eu? pergunta pra ele pra saber Pode fazer. se é verdade, ou se Ou é mentira, se é ou se é falso, mentira. ou se é verdadeiro. Primeiro tem que testar, né? A máquina Primeiro tem que vamos testar. lá. Exatamente. É, Vamos fazer no teste. Jorge. Roberto, você começou... Roberto. Roberto Rapaz. Ô, Raiz, você começou na rádio 97, é isso? Então, na verdade, eu comecei aos 15 anos atendendo o telefone num programa de pagode do José Vicente na Rádio Imprensa FM, Grande Zé Vicente. 1985. Maravilhoso. 1985. Como O assim, Zé moço? fazia um programa e eu ia lá atender telefone. Desde os 15 anos eu já tava ali, cara. Como assim, 14, em 15. 85 ele tinha 15? Eu sou de humanas, mas não fecha essa conta. É, O segredo é Tinha trabalhar na 14 rádio. que o lance é o ar-condicionado que você pega todos os dias nos últimos... Esse ano eu faço 37 anos de rádio. Ih, e agora, será que é verdade esse rolê? É, E aí? verdade. Máquina. Detector de mentiras. Esta resposta é verdadeira. Olha, muito bem. Muito bem. Roberto Reis. Você nasceu onde? São Paulo, capital. Máquina. Esta resposta é verdadeira. Muito bem. Eu posso ter Reis. cabeção, mas eu nasci em São Paulo.
Raiz, você já chegou a puxar tapete de alguém? Cara, nunca. Máquina? Nunca. E ó, posso falar uma coisa? Claro. Nunca encarteirei. Nunca encarteirei pra entrar em nenhum lugar nesses anos de rádio. Oi, eu sou o Roberto da rádio tal. Eu sempre falo que eu sou o Roberto pra entrar nos lugares. E aí, nunca encarteirei, cara. Nunca puxei. Já tentaram puxar meu tapete. Mas eu acredito que seja por causa disso que eu tenho as portas abertas em todos os lugares. Sem dúvida. Mas eu nunca puxei tapete, não faz parte da minha índole, não. E quem falar que foi, pode vir, eu quero que prove. Máquina? Eita! Responda, máquina. Esta resposta é falsa. Ih, puxou um tapetico. Como assim? Puxou um tapetinho de Ou nada ali, encarteirou, um ou lenço. encarteirou. Posso falar aqui? Posso Não falar? foi sem querer, assim? Essa Ou máquina tá encarteirou. bugada forte. Cara, é Às ve- verdade. às vezes foi sem querer. É verdade. Não é sem... Não, peraí. Mas será que Sem querer não existe. Mas será que a pessoa existe. não achou que você puxou? Então, entre Sabe a pessoa A achar... pessoa quando e sai puxar fala, diferente, ele né? puxou meu tapete, aquele safado. Ah, mas isso é problema da pessoa. Então. Ela tem que ver com a pessoa que a Prejudicou desligou do lugar. diretamente, A desligou. Então é assim, se a gente for partir pra isso, a gente precisa falar então de competência. Isso. Chamou de competente na cara dura, sim senhora, você sabe que é pra você. Então, Não faço ideia desse. nem sei quem possa ser, mas é assim, cara, é performance. É performance no ar. Não vai adiantar. E eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Vamos. Mas, cara, eu sempre fui um cara aguerrido no rádio. Você tem um molho, fala pra nós. Ah, eu gosto de barbecue. Cocineiro. Os molhos da Helma. Raiz. Vai. Você tá há tantos anos, né, nessa profissão que a gente adora e acompanha há tanto tempo. Você gosta bastante de tocar pra gente? Música, sim. Música, sim. Eu adoro tocar especialista. É mesmo? Máquina? É. Gosto Máquina? muito. Só a Máquina, música, pede a só. máquina. Fiquei... Música. Você sabe que... Fala. Não? Pode Não, perguntar. Pode perguntar pra máquina? Pode. Máquina, essa resposta é true? Esta resposta é falsa. Eu imaginei, tá na cara dele que não é só a música. Olha lá o Entendi. sorrisinho, olha lá as memórias voltando pra Por cabeça. quê? Eu posso tocar o quê? Mais comercial? Não, dá pra tocar muitas coisas na vida. Campainha. Eu tô falando dentro do rádio. Não, mas dentro do rádio com certeza dá pra tocar várias coisas. Ah, com certeza. Tocar a mão na orelha de alguém. Tocar o telefone, você fala alô, entendeu? Atende o... Sim, atende- mas isso todo dia. Eita porra, não... Praticamente. Não cansa não? Não dá uns efeitos? Depende do que você tá falando. Mas, gente, Nós do queremos que eu saber poderia estar aqui. falando? Você já xingou o Ratinho, seu ex-chefe, em algum momento? Tanto por boca ou por cabeça? Já. Máquina? Esta resposta é verdadeira. Aliás, retificando uma resposta. Ex-chefe. Ex-chefe, foi o que eu falei. Ex-chefe. Sim, claro. Mas é isso Ele é aí, um eu cara acho que trabalha com funcionou. ratos, hein? Mais alguma pergunta? Heinz. Não tenho Vai. pergunta nenhuma. Não tem? O Jorge não vai Você fazer nenhuma acha- pergunta? Vai agora, Eu vai não agora. fiz. Eu não Você fiz. fez Acho uma que só você pra fez de teste. testar. Ah, é verdade. Essa pergunta é besta. Então faz mais uma pra gente ir pro Você tá bonita aqui, ó. nosso papo. nem Aonde parece eu tô você. vendo? Raiz. Heinz. Você se arrependeu de trabalhar em alguma rádio? Deixa eu pensar. Tipo, foi uma porcaria? Sim. Ou não valeu a pena sair de uma? pra ele ir já... pra- Cara, é assim, Não ó. vai- é uma pergunta, não é Vamos fazer lá. duas. Isso, A vamos outra lá. você vai depois. Isso. Vamos lá. Então, é você, assim, ó. você se arrependeu de trabalhar em algum Vamos lá. Quando você vai para uma emissora, você sempre vai com expectativas de poder desenvolver o seu trabalho. Sim, É... Bem Certo. feito, como sempre. nem sempre. Então, eu posso falar para você que, particularmente, eu nunca mais quero fazer gestão. Eu nunca mais. Não falar nunca mais é meio complicado, né? Mas, por Sim. exemplo, coordenar a rádio eu não quero mais. Porque as pessoas que estão acima de você, só por Deus, meu. É muito complicado. Pau no cu. Eu vou falar pra você Roda que tem lomba. muitos que são, viu, especialista, que acham que manjam de rádio, eles levam o rádio como uma coisa empírica, quer dizer, eu acho que pode ser. Olha, ele E explicou o- o que é empírico pro nosso e o- público ignorante. E Obrigado. o rádio não é.
não são experiências e nem decisões empíricas. O rádio é número, o rádio é Ibope. É pesquisa. É pesquisa. Né? Então você precisa trabalhar com números. Então eu não gosto de exatas, mas eu tenho que saber ler os números, estatísticas, etc. Mas tem que trabalhar com humanas. Mas tem que trabalhar com humanas. É uma ciência aí, né? Tem que entregar o melhor. Exatamente, mas assim, voltando, eu não vou dizer da emissora em si. Não. A emissora em si não tem culpa nenhuma. Sim. Agora, tem cada pau no que dirige no Lomba que só por Deus, cara. Então você brincam de fazer rádio. Já se arrependeu. Vixe, da rádio em si, não, mas de trabalhar com pessoas, sim. E aí? É verdade, máquina? Esta resposta é verdadeira. Que garoto Hoje o Raiz passou na máquina. Então agora chama o papo. Hoje o Raiz passou na máquina. Raiz, obrigado. E agora vamos para o nosso Papo Peculiar com Bruno Ferreira. Vem, Brunão! Fala, pessoal. Estamos aqui no Olhar Cínico, no Papo Peculiar hoje. Hoje eu tô com um grande radialista, locutor, consultor digital, Roberto Raiz. E aí, Roberto, beleza? Roberto, você que não me conhece, eu sou comediante stand-up, sou humorista, eu escrevo alguns roteiros de humor, fora o Papo Peculiar aqui. E você que é um cara que, mano, você é consultor digital, você é louco, é consultor digital. Eu queria perguntar pra você sobre uma piada que eu vou colocar no YouTube, você acha que pode dar bom no YouTube? Então, como é que a pessoa vai mensurar, ainda mais pelo YouTube? Não, mas tem que mensurar, tem que dar um jeito de mensurar, a gente pode analisar a piada, se quiser. Eu vou falar pro Eric. Eric, coloca a piada aí pra gente. Não, tô brincando. Quem acha que carapicudo é perigoso? Levanta a mão. Quem acha que carapicudo é perigoso? Quem não acha que carapicudo é perigoso são os perigosos de... Ó, o Honorato. Tava vindo ali, tava batendo uma blitz. Os policiais parando todo mundo ali. Todo mundo. Aí me pararam e falaram assim, você tá armado? Eu falei, não. Você vai entrar na cidade? Vou. Ele, então tua arma aí. Mano! Eu sei que ali tem um policiamento. Tem. Em Carapicuíba tem que ter policiamento. Que hora mais ou menos você acha que é o policiamento lá? Das 3 às 5 da tarde, se eu não me engano. Então, era meio de tarde quando eu passei lá, né? Que aconteceu isso, era meio de tarde mesmo. Mas... E eles já pegaram e já me deram uma arma até. Isso pode ser uma arma para você trabalhar contra a sua concorrente, para você conseguir alguma coisa. Quando você diz concorrente, você tá falando, tipo, o pessoal de Osasco? Até porque Osasco, eles não tem muito policial, não faz muita blitz. Que eles tentam o máximo possível de não fazer isso. Isso mesmo. Então dá para mensurar, né? Então, como é que a pessoa vai mensurar, ainda mais pelo YouTube? Bom, beleza, ó, consultor digital aqui, radialista, locutor, tive com o Roberto Raiz, galera da mesa, beijo na bunda. Ferreira, e aí, Roberto Raiz? Maravilhoso. Esse é o nosso Papo Peculiar. Muito bom, cara, por isso que é importante e, assim, super perigoso. Saber o que você fala na vida. Você precisa se policiar porque o corte é tudo na vida, fora do contexto. Você viu agora, né? Ela perde um pouco de controle, você não acha, não? Porque, por exemplo, claro que a gente tem um pouco de noção de saber o que é editadão, o que não. Mas esse negócio de IA... Você pode abrir pra mim, que essa unha de vagabunda... Mas eu posso falar pra você... eu li hoje que o ser humano, ele tá... mamífero. Diminuindo a capacidade... de interpretação de texto e de inteligência. O ser humano está ficando menos inteligente. Isso é verdade. E a gente contribui muito com isso. Eu acho que um exemplo, né? Mas pelo menos a gente dá risada, Jorge. Pelo menos a gente dá risada. E assim, você dá risada faz bem pro corpo inteiro, pro fígado, Mas pro isso é uma questão muito séria, né? Apesar de... E do dia que eu de conheço o Raiz, que faz anos também, acho que o mesmo tempo que o Jorge, porque eu tava na Jovem Pan quando ele entrou, ele é assim, cara. O Raiz tá sempre sorrindo. O Raiz tá sempre sorrindo. E eu também sou assim. Verdade ou mentira? Verdade. Máquina também. E uma das coisas que eu discordo do Raiz é desse negócio que ele falou na máquina que não vai ser coordenador mais. Eu duvido
Pagando alguém não bem. chamar ele pra coordenar uma rádio. Cara, Como chamaram. ele mesmo disse, Aí, ó lá. o Raiz Olha lá, tem 30 olha lá. e poucos anos de rádio. Ele tem 4 anos a mais do Caralho. que eu. 4 anos a mais do que eu de rádio. Então é um cara que manja tudo e mais um pouco. Sim. Diferente E o de Raiz é um você. exemplo pra muitos locutores que chegam. Posso é falar? Eu tô vivendo aí um momento de lua de mel com a minha carreira. Sim. Né? Então, assim, eu tô numa baita rádio que foi, assim, um dos melhores presentes que eu tive nos últimos anos da minha vida. Num baita horário. Que é a Mix FM, que é uma rádio que eu sempre quis. Cara, e na hora que eu entrei Gigante, ali... né? Cara, o que eu posso falar? Eu tô trabalhando com um cara que eu trabalhei no começo da minha carreira, que foi Marcelo Braga. A gente trocava de horário. Hoje ele é o meu diretor, um cara que sabe muito. Em que rádio que era? Que lindo, meu. Na Transamérica, em 1989. E tô trabalhando com pessoas incríveis ali, o Vika, todo mundo. E, além de tudo, eu também sou... Eita porra, tudo isso? Trabalho com music branding. Né? Ou seja, eu sou programador musical para marcas, então Você assim... faz a curadoria, tudo. Exatamente, então assim... Maravilhoso. Que chique. Hoje eu trabalho numa Se empresa quiser que é a falar as marcas, líder, pode falar. é a líder de mercado no Brasil dentro desse segmento de trabalho que é a Licenex. E em poucos anos a gente vai estar entre as 10 maiores do mundo. Isso aí é algo já do bem CEO. conhecida. Ele já tem aí, ó, em tantos anos nós seremos... nós estaremos entre as 10 melhores do mundo. Cara, eu quero fazer parte disso. Porque eu gosto de música. Então, olha só o meu trampo. Eu passo o dia inteiro ouvindo música. Olha E que ruim. ainda vou fazer locução à noite, que é uma coisa que eu amo numa rádio que eu tô adorando Ouvindo fazer. música. Ouvindo música. Eu posso reclamar do meu trampo. Aí, quando você faz a gestão, porra, cara, é assim, é uma outra coisa você tá atrás da mesa. Mas seria mais fácil que se quem tá acima de você ajudasse. Ah, sim. Colaborasse e deixaria você fazer o que quisesse. Exatamente, deixa você trabalhar, porque você foi contratado para Pra aquilo. isso. Você foi contratado para aquilo. Mas as pessoas acham que elas entendem demais Será de que não é rádio. insegurança da pessoa? Ah, claro que De é. você Ou se então destacar que demais ego, não, e tal. ego, Então, não. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema de me destacar, de estrela. Qual eu é? não. Não que você tenha. A pessoa Mas tem com ela mesma. Não tem. Tem gente que, é muito insegura. Nós aqui somos de rádio e nós sabemos as pessoas que se embasbacam com aquilo, que acham cabeça. que sobe a cabeça. Exatamente. E o Raiz é Poder. eu posso falar porque quando ele foi pra Rádio Massa FM, não sei se é essa ou não que ele tá se referindo, mas... Não foi não. Então, Não quando ele não foi a pra Massa, Rádio não. Massa Uma FM menos. coordenar, Foi a Transamérica. ele me chamou e eu fui conversar com ele. O salário era, parece que R$200 a menos do que eu ganhava. Ele falou, Fabinho, fica aí, não vou te tirar daí pra eu ganhar menos aqui. Então é um cara que não pensou, tipo, porra, filho da puta, meu amigo não veio me ajudar, cara, tipo, sabe, não veio entrar no bagulho. E eu não fui, porque era um pouco a menos. Ele falou, Fabinho, eu não vou te tirar, você tá ganhando mais. Melhor você ficar aí. E fiquei, na boa. Continuou meu amigo do mesmo jeito. Porque tem uns caras que se você fala não, fodeu, não é verdade ou é mentira? Cara, mas aí você tá tentando ajudar a pessoa, né? Então. Quando ele formou algo o time, era pra eu estar no time da Massa. Raiz puxa um pouquinho O mais. Raiz coordenou a equipe da Massa. Você coordenou a Transamérica agora há pouco tempo também, né? Sim, passei 2 anos e meio Depois da Massa. lá. Isso, exatamente. Passei lá 2 anos e meio. Aí você Temos que falar sobre isso? Não, pelo jeito, porque os músculos da cara deles contraíram, já mudou a energia. Cara, vamos falar assim. E é o seguinte, Pera quando aí, esse pera, cara pera, sai do ar, pera. todo mundo pergunta, onde tá o Raiz? Onde tá o Raiz? Onde tá o Raiz? Porque o meio Ele tá é um cagando. meio assim, ó. É uma noz moscada. É um noz moscada. A rádio é um... Então, se alguém bom sai do ar, os caras falam, meu, cadê o Raiz, mas cara? cadê? Pô, ninguém perguntou hoje- de mim. Que eu E hoje eu falo pra todo mundo, tá na Jorge, onde Mix. você tá hoje Não trabalhando? nada, tô aqui. Tá em no casa, olhar no Tucuruvi. Ele faz um OnlyFans Estou em geriátrico. busca. Tá em busca? Estou só com o olhar cínico. Mas ele Cara, mas é um. Ó, mas Eu é saí, pra eu você saí ver. do rádio em 2006. O rádio Te chamaram. aspas tá em Na crise. Jovem Pan. O Emílio te chamou. O rádio aspas tá em crise. Tá mesmo. De Tá uma série de mesmo. coisas. Aí você tem aqui um baita roteirista que tá sem trampo. Tá mesmo. O rádio tá pobre hoje. A gente tá tirando leite de pedra. Você imagina o Jorge, que tá sem emprego. Se o rádio tá pobre, o Jorge tá como?
Mas o rádio tá pobre. Peraí. Por quê? Vamos apresentar pra ele o nosso locutor? Ah, ele ia falar o babado. O nosso, já, mas tem 2 horas pra falar. Vamos apresentar pra ele o nosso talento. O nosso Que talento. ele poderia coordenar. De Russas, no Ceará. É o nosso talento. A gente aqui busca do gente talentosa de longe. Exatamente. É o jeito, cara. Presta atenção na dicção. É um dos caras mais bonitos desse programa e um que tem as melhores dicções. É Senhoras e disposto senhores, e energético. Mingau, direto de Russas, no Ceará, com Ele é um Mingau. baita cara de pau, nosso grande Felipe Mingau. Sua beleza é abundante, quase do tamanho do elefante. Onde chega, balança a pança. Ele é nosso segurança. Se preguiça fosse um esporte olímpico, eu estaria na fila para assistir pela TV. Felipe Mingau, em Russas, no Ceará. Eu gostei do pessimismo em gotas. Gente, ele tá deixando de abrir o olho já. Vocês não estão preocupados, não? Daqui a pouco tá derretendo. Ele não conseguiu nem colar o óculos. Precisa mandar pra gente tentar trocar. Manda a lente, pelo menos, pra gente tentar arrumar a armação. Cara, eu vou me abster, porque a gente precisa saber. A gente precisa saber da história da pessoa. Não tem história, não. Perderam a história dele. É, Ele só apareceu. Eu não sei nem como é que acharam esse Você tava rapaz. falando que começou em Santo André e tal. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí, Raiz, das rádios que você passou. Cara, você sabe que às vezes eu fico falando isso e aí eu me acho a meretriz do rádio, né? Que eu já passei por todas. Ah, cara, mas você é um puta exemplo pra muitos. Cara, você deu aula há quanto tempo, porra? No Senac eu dei aula há 15 anos. Pra quem não sabe, deu aula de locução durante 15 anos. E também ali pro técnico de publicidade. Vamos lá. Eu comecei lá atrás, atendendo o telefone, na rádio imprensa, fiz o curso do Senac. Com a Matilde. Minha primeira... Era a Matilde? Era. Até hoje. Eu acho que deve ser. 70. Aí eu fiz o curso no Senac, a minha primeira rádio, que foi um final de semana que eu fiz, foi a Rádio Periscópio FM, que é 90,9, que fica em Salto Itu. Hoje tem um outro nome, mas eu fiz um final de semana. Periscópio. E Periscópio FM, mas hoje não é mais. Que nome bom, né? Mas isso foi no final dos anos 80. Periscópio FM. Hoje a rádio deve estar com outro nome, com certeza está com outro Hoje nome. ela se chama Enzo. Aí foi o seguinte, eu tinha feito teste também na FM 97 em Santo André, lá com o Sidney Moreno, com o Zé, que é o dono, Fernando, aquela coisa toda. E aí eu fiz um teste, o Celso Cardoso. Porra, foi meu professor de locução. Celcinho, querido, beijo. O Celso, ele trabalhou comigo na 97 lá. Ele também fazia, né? E aí foi o seguinte, tinha uma vaga aberta. O Sandro Anderson também trabalhou comigo lá. Quem trabalhou nessa rádio na 97? A Rose de Oliveira, que fez Eldorado, hoje está na Transamérica. O JR, a Eliana, que hoje está na Mix. O Sandro Anderson, finado. O Jorge Luiz, o Jorjão, que era da Antena 1. Se eu esqueci de alguém, o Ari Neto, o Vladimir. Enfim, foi o seguinte. Eu fui fazer um teste na 97. Eu tinha acabado de sair do Senac. E foi fazer um teste comigo o Silas de Oliveira. Puta, o Silas de Oliveira. O Silas já trabalhava na Rádio Tribuna FM de Santos. Nessa época. Falou, já era. Aí claro, eu não tinha chance nenhuma daquilo, zero. E aí, cara, claro que eu não passei, mas o Sidney me ligou e tal. E aí, numa quinta-feira, o Sidney liga pra minha casa. O tempo que era Telesp e você tinha que esperar 4 ou 5 anos para você ter uma linha de telefone na sua casa. Era caro que só. E vendia depois as ações. E hoje já não é mais legal você ter número fixo, né? Você fala que você tem número fixo na sua casa hoje. Isso é velho. Isso é velho. Idoso. E aí, isso foi uma quinta-feira. Ele me ligou, opa, tudo bem com você? Tudo. Escuta, dá para você começar sábado de madrugada? Eu falei, quê? Ai, que da hora. Mas como assim? Você pegar a mesa. Porque o Silas tinha deixado os caras na mão, não dava mais pra ele fazer a rádio. Se lascou. Exatamente. E aí eu fui fazer a FM 97 de sexta pra sábado, 2 horas da manhã. Você é louco. Quem me passou o horário foi o Sandro Anderson, Sandrão. E foi a minha estreia ali na madrugada. Como é que era feita a programação? Era uma parede como essa aqui, do chão ao teto. Cheia de cartucho. Não,
de A a Z com os discos. Discos. Caralho. Você LP. só usava cartucho pro comercial. LP E era mesmo. disco, LP mesmo. Então, Mas já assim, de A ao tava Z. separado, você tinha que ir Não, lá separar. aí é que é o lance. Aí é assim, você tinha que tocar 60% de sucesso na época, 30% de clássico e 10% de tendência do rock. E aí tinha de A a Z, então todos os discos que tinham lá, você podia... Então tinha lá, banda de alarme, alarme. E aí tinham ali algumas indicações de faixa, mas você seguia se você queria. E você ia ouvindo a faixa por faixa. Foi assim a minha base de rock. Porque eu pegava os discos e ouvia um pouquinho da faixa antes, ou eu já ia direto naquela que era indicada ali. Isso que é raiz, hein? E aí, e foi assim que a gente foi fazendo programação, cara. Eu fazia assim a programação. A diferença do que é hoje, jeito que especialista. você Hoje aperta o botão lá e tá indo. Então, Tá tudo bem, exatamente. mas é foda. E assim, tinham várias bandas que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Por exemplo, Guns N' Roses na época. Eu ouvi pela primeira vez ali o cara cantando Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. Aí eu falei alguma coisa, alguma bobagem, né, cara? 19 anos. Ali eu falei alguma bobagem ali do Axl Rose. E o meu coordenador, que era o Sidney, entrou na porta, abriu a porta. Você viu a merda que você falou? Eu lembro disso até hoje. O meu primeiro esporro. Você não lembra a merda? O primeiro esporro. Eu falei alguma coisa da voz do Axl Rose. Só espontâneo, só comentou. Eu quis ali, foi meu primeiro esporro. E o primeiro a gente nunca esquece. O meu padrinho, né? Até hoje tenho contato com ele, é uma pessoa incrível, né? Beijo, o Sidney Moreno. Não, o Sidney Moreno. Mas era assim feita a programação. Então eu ia, puxa vida, que letra que eu vou agora? Deep Purple. E não riscava? Não tinha disco riscado? Cara, ou nunca pegou? Cara, e era assim, eram 2 tocadiscos. Então você tinha que pegar, colocar no ponto e soltar ali e bonitinho. Banda, não podia. Tinha que ser certinho ali, o lance e tal. Cara... Eu nunca peguei um disco riscado porque a gente tinha muito cuidado, porque era o nosso instrumento de trabalho. E tinham as fitas de rolo também. Dependendo da música, ela não tinha o disco. Então, por exemplo, tinha um programa na rádio que era uma vez por semana, que o cara só tocava os sucessos... ele só tocava as novidades e as tendências do rock. Então ele trazia lá de fora... lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, principalmente da Europa, e aí ele gravava as músicas em fita pra gente tocar lá, porque ele não ia levar. Então, por exemplo, Depeche Mode naquela época era tendência do rock, não era sucesso como é hoje. Bomb the Bass era tendência do rock. Bomb the Bass não é dance, não era dance. Soft Cell era tendência do rock. Então, tava em fita. Se você queria tocar uma música ali, você tinha que pegar o gravador de rolo que tava ali, você tinha que colocar a fita e disparar. E aí, na hora que acabasse o disco, você disparar a vinheta no cartucho e soltar a fita, cara. Isso é rádio raiz. E era assim. Aí depois de lá eu fui pra Transamérica, porque o Sandro, nisso eu era folguista. Aí o Sandro saiu da 97 para ir pra Transamérica. Aí eu peguei o horário do Sandro, que era o Patrulha Noturna, das 10 da noite às 2 da manhã. Eu saía às 2 da manhã, eu desligava o transmissor da rádio, dormia na rádio até às 6 da manhã. Puta que pariu. Ficava no mudo? Ficava no mudo. Cara, porque... Das 2 às 6. Das 2 às 6 da manhã. Aí eu pegava, levantava 15 para 6, 10 para 6 da manhã, dormia na rádio. Mas tem transporte? E aí... Não, naquele tempo não tinha. Isso é 1989. Então, não tinha e aí eu dormia na rádio, acordava, pegava o trenzão, voltava. E aí depois de uma época eu fui pra faculdade, né? E quem ligava o transmissor? Eu ligava o transmissor 15 para 6 da manhã, porque a Eliana entrava às 6 da manhã com anticaos. Nossa. Caraca. E aí eu fiquei assim durante um tempo. Aí o Sandro foi pra Transamérica. Ele me chamou para fazer um teste na Transamérica, porque naquela época o Ricardo Henrique estava precisando de um folgador. Que é o folguista. Mas aqui no Rio de Janeiro chama folgador. Aí eu fiquei exatamente 1 ano na Transamérica. Aí eu fui pra Rádio Cidade. Da Rádio Cidade eu fui pra Nova. Aí eu voltei pra Cidade, voltei pra Nova, saí da Nova, fui pra 89.
Ali no 89, eu fiquei de 94 até 99 da primeira vez. Foi uma época incrível assim na minha vida, foi muito intensa. Foi uma rádio que assim, que tava ali na hora certa, tocava tudo de bacana e ainda aproveitou o momento que o rock estava nos anos 90. Todas as bandas legais que a gente ouve hoje, o Rapa, Raimundos, Charlie Brown, todas essas bandas, entre outras, elas surgiram nos anos 90. Sim. E foi a 89 que lançou essas Sim, bandas. sim. O Rapa, Raimundos. Eram as melhores. Planet Charlie Ramp. Brown, Todas- Raimundos, J Quest, Meu, pra mim é o que eu é, amava. O Rapa. Planet J, Ramp. então, Planet Ramp a gente tocou. Eu lembro que tem uma história com isso. O primeiro Pastor cara que tava lá tocou, nessa época já? tava, o Marcos Vica, o Luiz Augusto, que era meu coordenador. Eu lembro, isso era 96, 97. A Luca tá lá desde a vida inteira, né? Eu apresentei desde quando tudo era mato, que ela fala. É. Aí foi o seguinte, o que eu lembro, tinha um programa que eu apresentava aos sábados à noite chamado Rock and Roll Party. Eu sei. E aí, o Luiz Augusto, na sexta-feira, falou pra mim, amanhã você vai abrir o programa com com esse CD aqui, que é de uma banda chamada Charlie Brown Jr., ok? E o nome da música é O Couro Vai Comer. Tá bom. Aí eu abri o Rock and Roll Party, que era um programa que era líder de audiência. Eu lembro que quando ele surgiu, deu 3 meses, ele era primeiro lugar no sábado à noite. E aí eu abri o programa com o som dessa banda de Santos chamada Charlie Brown Jr. O Couro Vai Comer. Tocou a música, tocou mais uma ou duas músicas. O Rick Bonadio liga no estúdio. Porra. E aí, tudo bem? Eu tô aqui com o Chorão, que é o vocalista da banda, cara. Ele quer falar com você. Puta que tesão. Caralho, Ele é do você tá caralho, eu maluco. adoro. E aí, cara, nossa, cara, eu até arrepia, porque assim, ele falou, puta, cara, meu som tocando no 89, obrigado, e que não sei o quê. E eu lembro que os caras estavam indo pra um show. Eles estavam indo fazer um show. E Não, mas a partir imagina daí. essa música tocar no 89 também, velho. deve ser tipo... Porra. O auge, louco. cara. E aí eu lembro Caraca, que. E a partir daí a gente ficou amigo, até ele fazer a passagem. A gente se falava de vez em quando, a gente cruzou. Assim, atrasados, eu saí do 89. E aí foi a mesma coisa com os Mamonas Assassinas. Eu lembro que eu tava apresentando um programa que chamava 89 anos, as velhinhas que todo mundo gosta. Que era das 5 às 6 da... Nossa, eu tô muito velha, eu lembro de tudo isso. Estamos nós. É. Daqui a pouco você conta sobre os Mamonas. É. Vamos falar agora de coisa boa? E vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Será que vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Kim? Que delícia! Sim, obrigada, tô treinando. Aqui, Alimentos é a magia, é a mágica por trás de deliciosos pães e bolos há mais de 38 anos. Com muito carinho, ela cria experiências especiais para toda a família, desde o café da manhã até a hora do jantar. Cada produto é preparado com ingredientes selecionados, garantindo aquele saborzinho que a gente adora e aquele precinho camarada, que também é muito importante, né não? E o melhor, então tá bom. Posso falar uma coisa? Claro. Eu compro o pão de forma integral da Kim. É mó bom, eu Porque compro as é verdade, cara. O original ou o outro? O outro que... Integral. Isso, não, é o Original. É o integral. Certo. O integral ali que Embalagem tem... verde. A embalagem verde, exatamente. Cara, muito bom. E o preço é bom. Eu compro bisnaguinha porque eu tenho 2 dinossauros lá em casa que eu chamo de filho, né? E eles comem muito e eles adoram, a qualidade é muito boa. Voltando ao merchan da Kim Alimentos, nossa querida Kim Alimentos. E se liga só em alguns dos mais deliciosos produtos que a Kim Alimentos mandou para quem? Para o Mentira! Mandou. É sério eu que eu ganhei? Mandou os alimentos e um correio elegante. Mentira, gente. É sério eu? Inclusive o Vou pão ver. que você compra. Não dá spoiler. Tá bom, tá bom. Cara, e não é que veio mesmo? Não enfia a mão aí, já enfiou mesmo. Cara, olha isso aqui. Aí,
Gente, é O mó bom. integral é esse mesmo. Olha o cheiro. Tem o olha original cheiro. e o integral, Cheira. ó. Original e integral. Nossa, cara, Nossa, que legal. é muito bom. Esse é o pão de forma nobre Que da delícia. Kim Alimentos. Pode pôr na mesa, pode pôr Pessoal na mesa. daqui, muito obrigado, viu? Pode pôr na mesa. Cara, que Vou tirando, legal. ele vai guardando, tá ligado? Hoje à noite a gente já tem Você lanche em desiste. casa. Esse é o Kim Nobre Integral Fermentação Natural, Muito bom, gente. por sinal, tá? Lembrando que todos os Maravilhoso. produtos da Kim Alimentos... Eu amo isso São aqui, sem gente. lactose. Eu É também. sério que vocês estão me dando de presente ou vocês vão tomar no final? Aí, quando ó, é seu. Tudo A gente seu. te dá Aqui de mandou pra presente, você lá aí, na ó. esquina a gente te derruba. Isso vale. Ai, o milhinho, eu amo esse bolinho de milho com também. cafezinho. É que qualquer coisa que Por que o Jorge tá olhando assim? Ele é Ele tá esquisito. prestando Tô atenção. assistindo. Ele tá assistindo. Ah, é? Pra ver se tá fazendo saber merchan exatamente. certinho. Tô sendo Muito bem. avaliada. E pra você saber mais sobre os produtos da Kim Alimentos, vai lá agora, não perde tempo. Kim Alimentos Oficial. Super fácil, né, gente? @Kim Alimentos Oficial. Fica por dentro de tudo. Ele é seu mesmo, tá bom? Obrigado. Ê! Adorei, Kim. Obrigado, Jorge, Fabinho. É seu, obrigado, é seu, todo especialista. seu. Obrigado. De Obrigado nada, mesmo. moço. Eu vou Kim Alimentos, Nossa, um gente. sabor especial Para cada momento. Qual que é o Instagram da Kim Alimentos? @Kim Alimentos Oficial. Repita. Kim Alimentos Oficial. Bora, Raiz. Então Tá vendo você... pra quem não dava nada pela gente, né? Tá vendo? Exatamente. Mamonas, Sem conta expectativas. 89 Mamonas Assassinas, o programa que você tinha Cara, todo mundo. e aí é o seguinte, eu lembro que eles foram, isso foi lá na Praça Oswaldo Cruz. Eles chegaram lá na recepção da rádio. 89 era lá, em frente ao Shopping Paulista. Isso, exatamente. E aí, cara, eles foram de Chapulim, todos eles foram de Chapulim. Meu Deus. E ficaram lá. E a gente entrou no ar pela primeira vez com eles em São Paulo, lembro disso, às 6 horas da tarde. Porque eu lembro que eles ficaram 1 hora sentados lá esperando pra entrar no ar. Bonitinho. E aí eles entraram no ar, cara. E a gente tocou vira-vira, trocamos. E aí, mais uma vez, a gente se tornou amigos. Eu lembro que o Bento e o tecladista também. Às vezes, quando eles estavam aí em turnê, né? Eu lembro de uma vez. No sábado à noite, eu fazendo Rock and Roll Party. Um deles me ligou que era o tecladista. Esqueci. Sérgio. Júlio. O Júlio. Tinha o Sérgio, Júlio, Bento. Júlio do cabelo vermelho. O Dinho. Isso! Isso, o Júlio. E aí, Raiz, tudo bem, cara? E as coisas aí em São Paulo, como é que estão? Porque eles estavam naquela fase muito louca, assim, que eles estavam conquistando o Brasil, estourado, Aí fazendo Raiz show falou, no Brasil tá chovendo, vem inteiro, fazendo show e tal. E aí eles ligam. Pô, porque assim, depois desse primeiro contato aí em 89, a gente ficou mais próximo. Então, a gente ia jogar boliche. Olha. Lá em Guarulhos, quando eles tinham tempo, aquela coisa, pô, cara, e as coisas como é que estão, tal, quando eu voltar a gente vai, cara, comer junto, aí vamos lá jogar boliche, não sei o quê, pá. E aí aconteceu tudo isso, cara. Que foi um foi momento muito triste, né? Foi, cara. Meu, Puta, eu chorei passou pra muito caraca. rápido, Eu faz não 20 conhecia. anos isso. Não conhecia os caras, Faz mas 20 anos isso, cara. Mas Passou eles muito foram rápido. sensacionais, cara. Foram. E tava muito no auge, que eu lembro que eu trabalhava numa loja de CD e eu tinha 13 anos, né? Faz 30 anos, nossa. Eu tava meu fazendo Deus. estágio na Você VASP. cedeu muito? Não, e só tocava Mamonas o dia inteiro, porque eles estavam muito no auge. E eu trabalhava em frente à Serra da Cantareira, né? Que é no meio do mato lá. E foi muito louco, assim. Aquelas coisas que Foi são. incrível. Pessoas que são tão marcantes, tipo, dizem que você lembra onde você tava quando acontecem essas coisas Eu lembro. incríveis. É verdade. Todo mundo lembra onde tava quando os meninos se foram. É inacreditável. Sem foi pôr a mão na muito- frente da câmera que fica ruim, Fabinho. Deixa eu ver. É. É mesmo. olha Fica lá, bem tá lá. ruim. Olha que Foi bosta. uma coisa que... É porque cobriu os negócios dela. E você tampa os peitos dela, a audiência Eu tô como é vendo que aqui no fica? retorno. Eu tampei Dá, né, seus rapaz? peitos. Toma Perdão, vergonha. perdão. Vou ter que aí. aumentar. E aí, depois de 89, cara, eu fui pra Band FM. Fiquei 6 meses na Band. Como é essa É transição de muito passar de louco, foi rock muito pra louco. popular, cara? Foi louco porque assim, eu saí do 89, e aí eu fui na Band, aí o Betinho me chamou. Betinho, eu falei com ele, ele vai vir aqui. Betinho, Boa, gente Betinho, eu adoro boníssima, Betinho. sou fã, Tá no cara. Rio de Janeiro, né? Coordenando a Band de Tá lá, né? a Band de lá. E aí o Betinho me Não chamou. sabia. Nova. E aí nisso, eu fiquei 6 meses na Band. Era pra eu ter ficado mais, tanto que o Marcelo Siqueira, que tava lá, pô, fica aí, a gente tem planos pra você. Vai ter coordenador também. É um grande cara. Ele é
foda. Ele é foda. De muito bom. E aí, cara, só que eu não queria mais fazer uma rádio popular. Aí eu fui convidado para ir pra Metropolitana. Isso foi nos anos 2000. Recebi uma mensagem aqui. Luiz Augusto. Obrigado. Olha o que vocês estão falando de mim. Um grande abraço. Cara, Luiz é um cara incrível que eu devo muito. Mas não quer vir. Quer ficar quietinho no canto dele. O Luiz, não quer cara, aparecer. o Luiz Augusto é um cara que tinha tantas histórias pra contar, mas tantas histórias, mas ele é muito low profile, cara. Ele é muito low profile, ele é muito... Ele me deu 3 dias. Ele não gosta, cara, ele quer ficar na dele, ele ama a rádio, ele ama... Suspendeu 3 dias, lembra, Jovem Pan? Sério? Eu então, adoro, assim, adoro ele, eu então, adoro. assim, Ele me elogiou muito o meu trabalho. Cara, posso falar? Foi Um dos únicos caras que o Tutinha dava carta branca pra fazer as coisas que ele queria na rádio, porque o Tutinha confiava nele. É verdade. O Luiz sempre foi um cara muito correto. E é um cara que, assim, que eu devo o que eu vivi no 89 e depois disso, que só foram louros, eu devo a ele, porque ele me deu ele me deu a liberdade para trabalhar, me dirigiu, faz assim, não faz assim, faz assim, não faz assim. E aí a gente chegou, e aí foi muito intenso. Nisso, fui pra Band, metrô. Aí eu saí da Band e fui pra Metropolitana e surgiu o projeto da Nova Brasil em 2000. Aí eu fui chamado para fazer a Nova Brasil, que outro estilo também. Que foi quando a rádio surgiu, né? Ali faz 25 anos já. E eu lembro que eu fui o primeiro locutor do programa Radar. Puta que pariu. O nome Radar surgiu ali em um brainstorm. Tem até hoje, né? Tem. Eu, Marcinha Soares, que foi da Band, incrível. Márcia é maravilhosa. Também a Renata Leite. Aí, cara, teve uma época que eu tava tão, sei lá o que aconteceu com a minha saída de 89, eu queria fazer rádio, cara, queria fazer outras coisas. E aí, eu tava fazendo a Metrô de manhã, das 10 às 2, a Nova das 4 às 8 da noite, e eu ouvi uma rádio que eu achava o máximo. Mas daqui a pouco você conta. Tá. Eric, roda. Para. A Valéria. VT. Raiz, você encontrou um DeLorean na rua. Eu não era a Valéria. Que é a máquina do tempo. Perfeito. Certo? Aí você resolve dar uma volta. De volta para o futuro, abre a porta. Pra onde você gostaria de ir? Não fica. Pra onde eu gostaria de voltar ao passado, na sua vida e na história. Onde eu gostaria de voltar na minha vida. Cara, na primeira vez que eu entrei no ar. E... Cara, a minha vida ela tá tão atrelada ao rádio. Vive rádio, né? Porque eu vivi rádio desde os meus 15 anos de idade até os 55. Porque hoje eu tô com 55 anos, faz 40 anos que eu tô assim. E eu nunca consegui me desvencilhar do rádio. Nem precisa, não tem problema nenhum ela fazer parte de você. Né? É assim, cara, se eu tivesse que voltar, eu tenho 2 momentos. Primeiro, quando eu entrei pela primeira vez no ar, que foi na FM 90, que eu lembro que foi uma sexta-feira. Chuvosa de outono. E eu queria voltar naquela época que eu fiz 89 e que foi muito intenso, cara, que era uma rádio que foi tão louco que assim, teve uma época em que as camisetas da rádio, as falsas, eram vendidas nas barraquinhas da 24 de maio. Eu lembro, eu tive. E o adesivo do 89, os caras vendiam os adesivos do 89. Até hoje vende todas as lojas. Só pôr no Mercado Livre que você vai ver. Cara, meu carro tem um monte de adesivo. As pessoas compravam a camiseta do 89 porque era hype. Mesmo elas não ouvindo 89, elas falavam que elas ouviam 89. 89 sempre foi uma questão de atitude, né? Não em detrimento às outras rádios de rock também. Isso hoje... Mas era diferente. Então, só que era diferente. Hoje eu não sei como é que tá 89, porque eu não ouço 89. Eu ouço. Eu não vou falar pra você que eu ouço. Naquele tempo, eu voltaria naquele tempo. Não tô falando de hoje não, tá? Porque foi muito intenso.
Todo movimento de música, todo movimento da noite, ali da galera. Até hoje as pessoas lembram, cara, eu te ouvi. Eu falei, puta, velho, pra caraca. Mas ao mesmo tempo você para pra pensar, ó a responsabilidade que você tem, porque a pessoa te ouvia e ela achava legal tudo que você falava pra ela. Então, se eu falava pra ela, é claro que não, né? Mas pula no poço porque a água do poço cura. Bobagem, uma coisa. Mas tem um poder, caralho. Mas tem um poder. Hoje em dia o rádio não tem mais tanto isso. Eu era quando eu ouvia muito rádio, Então, lá em casa todo mundo é voltaria. roqueiro. E eu lembro que a gente ouvia muito você, assim, o tempo todo, Você me ouvia? muito. Eu tinha uns 14 anos, 13, e eu era punk. E aí tinha umas coisas que eu super acreditava. E eu não tinha dinheiro de comprar fita e LP. Não vou mentir. Então a gente ficava, às vezes, gravando na cassete. Me xingou muito porque eu falava em cima da música. No meio da música. Não falava Isso no é uma meio. delícia. A gente faz isso exatamente para não gravar. Não, porque meio, às vezes não. parece. Não, às vezes Ou põe a parece vinheta. que a música, tipo, Metropolitana. tem que cortar ali a música, tá ligado? horrível, né? Isso aqui é o final. Cara, eu tenho Por mais de isso que- 200 fitas cassete em casa. Mentira. Por isso que era legal a Transamérica. A Rádio América, sucesso em dose dupla. Tocava música de dupla. Você ouvia e depois gravava. Exata, boa, Tinha, Jorginho. tinha. Boa, Eu ouvi e depois Jorginho. gravava. Só que assim, eu não quero ser saudosista, mas foram bons momentos no rádio. É que o rádio hoje está vivendo um outro momento. Totalmente diferente. Aí não tinha uma divisão ali de audiência do rádio. Hoje você tem, com o YouTube, com os agregadores. verdade. Então, assim, isso aí Vai tudo foi nichando, diludir. né? Exatamente. Então, é claro que hoje até pode estar um pouco menor essa audiência do rádio. Aplicativos de música, você acha que influiu muito também? Ah, sem dúvida nenhuma. Aquele moço lá, eu acho que ele nunca ouviu rádio. Os agregadores. Ele escuta música. Então, mas escuta rádio. mas essa galera hoje, então, eu quero acreditar que isso possa ser cíclico em algum momento. Eu também. A Que história sempre faz possa isso, se é. voltar. Mas até aí, Mas você acha que você faz por onde? cara, eu não sei, não sei, cara, pode até ser. Mas precisa ser estudado isso. Tanto que o rádio nunca vai sair de moda. Vamos lá. Sem dúvida. Existe aí o iTunes. O iTunes é a mesma coisa que o Spotify, que o Deezer, que o Tidal, enfim. Perfeito? São todos agregadores de música. Grindr. Existe a rádio dentro do iTunes, que tem um locutor lá, que precisa estar ali falando, comunicando. E tem ali o podcast hoje, o mais ouvido do Spotify é o Caminho Diário. O Caminho Diário é música e notícia. O que é música e notícia, gente? É rádio. Rádio, esse eu sei. É rádio. Podcast, o que é? Quase rádio. Então, É um rádio que foi podcast pra mim, nada mais é do que uma extensão de um programa de rádio. Aí, por exemplo, tem o Eric aqui, ele fala: eu nunca ouvi rádio, mas eu ouço podcast. Mas, querido, você ouve rádio. Exatamente. Você ouve rádio, só que você consome rádio de uma outra maneira. Você ouve Forma rádio. diferente. Então, mas você ouve rádio. As pessoas, nossa, rádio. Ué, você ouve podcast. O Brasil, se eu não me engano, está entre os 3 países que mais consomem podcast no planeta. Será que a gente é muito carente? É muito. As pessoas ficam ouvindo podcast direto. Eu falo, caraca, o Brasil entre os 3 maiores. Se falando em mercado de rádio, o Brasil não, São Paulo, mercado de São Paulo, tá? Quando eu falo São Paulo, é São Paulo e Grande São Paulo, ok? ABCD, tal. 22 milhões de pessoas. É o 3º mercado de rádio do planeta. De rádio ainda! É Grande Muito São legal. Paulo! É cultural, São né? mais de 20 milhões de pessoas ouvindo rádio ainda. Fala, o rádio. Ok, tem aí os agregadores. Mas o agregador nada mais é do que uma extensão do que é o rádio. Sim. Aí a gente vai partir para uma outra coisa. Será que a palavra rádio tá velha? O termo rádio tá velho? Mas tem como mudar isso? Eu Não sinto um cheirinho sei. de ácaro, sim, um negócio. Quando fala Ácaro não rádio. tem cheiro, para. Tem sim. Para.
Aca não tem cheiro? Qual é o cheiro do E aca? rádio é velho, a palavra rádio é velha. Agora a palavra tem idade agora. Tô zoando Mas você. eu acho que tem um negócio meio saudoso. Eu lembro de pai, da minha família, dos meus avós. Que sempre tinha um radinho, uma coisa que tava sempre muito presente. Raiz, eu também peguei essa fase e o que eu tenho saudades é da época que eu fazia o Metronight. E você pegava uma casa de balada, uma balada, e falava, eu tenho tantos ingressos, quem chegar aqui, ficava lotado o carro atrás, a gente fazia fila e saía andando pra casa. Essa galera de hoje mais nova... Acabou, cara, não isso. houve... Cara, não existe mais casa noturna como existia Sim, antes. não Hoje existe. são festas. São Cara, festas, acabou isso, são meu. aí os grandes festivais de música. Tem o Lollapalooza, tem aí o The Tal, que vai estar em São Paulo, tem o Monsters of Rock, tem João não sei Rock. o quê, tem o João Rock, tem não sei o quê. A galera não vai mais. Porra, cara, porque não curtem mais. Isso, Mas eu queria que você me falasse agora, mudando um pouco de Ninguém assunto. dança passinho. igual Um nós. famoso que você admira. Um famoso que eu voltar admiro. pro assunto, hein? Vivo. Daqui da mãe. Um famoso que eu admiro, vivo. Rapaz. Nacional, internacional. Tanto faz. Seu gosto. Will Smith. É, porque a pessoa não vai, Calma, não tá- olha o horário, tá que vai dar uma falando. hora Ixi, já. Calma, tem mais uma aí. Cara, ó, olha só. Aqui eu gosto de... Tem dois caras que eu gosto que são gringos. Ah, eu também. Um se chama Aí- Jimmy Fallon Fala português pra ele saber escrever. e o outro se chama Graham Norton. Graham Norton. Aí ferrou. Esse eu não sei. Pega o Jimmy Fallon. Vai no Jimmy mesmo. É mais O fácil. Graham Norton faz um programa ele é É um inglês. talk show, né? Exatamente. Conheço. E ele é inglês e passa no Film and Arts. Ele é incrível. Cara, é o único cara que eu vi que consegue ter no mesmo sofá o Bruce Springsteen, uma baita atriz de Hollywood, um baita... assim, quatro pessoas que você fala, caraca, como é ele que... linkou todo Tanto mundo, que né? uma vez, o próximo, eu vi quando o Bruce Springsteen foi ali para dar uma entrevista, ele falou, cara, isso não existe nos Estados Unidos de você juntar todas essas pessoas no mesmo lugar. Isso não existe. E ele sempre junta pessoas incríveis, assim, cantor, atriz, ator que tá no hype e tal. Eu fico pensando, como é que esse cara consegue juntar tudo isso? Ele tem que ser muito foda. A inteligência. Ele é né? muito foda. Eu gosto do Jimmy Fallon, que ele é um cara rápido pra caramba. Esses caras são multi, né? Porque ele canta, ele dança, ele faz um Escreve. baita programa ali de entrevistas, né? É desses caras que você precisa ser um pouco esponja, né? Tirar um pouco deles ali. E aqui do Brasil, rapaz... Não, agora eu quero que você fale uma pessoa que pra você é mais ou menos. Puta É tanto merda, faz. Jorge. Essa aí César não é- Barbosa. Vai sim, vai dar merda de qualquer jeito, só vai. Mas é. Vai uma mais pessoa que ou não menos. fede no cheiro. Pode citar nome. tanto Você vai ver a faz. outra pergunta que ele vai te fazer, pior aí. Ah, essa pra você, deixa. Aí cruzou o Cara, braço, que ele eu tá com a acho energia mais ou travada. menos- exatamente. É tipo mais ou menos que você não consome. Essa é. Você viu essa como a é mais linguagem ou menos. corporal fala, né? A gente já se distancia do microfone, cruza o Filho braço. da puta, quer me fuder. Exatamente. Rapaz, Você mais nem é ou boca suja, né? menos- Você é tão educadinha, a rádio, né? Mais ou esparrama. menos assim, Sempre foi. cara. Pega uma mulher escrota. Ah, escrota ainda não, mas que ela foi meio Ah, bosta. quer ver? Peraí, assim, que... Já tá clareando. Que eu acho mais ou menos... Que eu acho ruim... Não, mais ou Pode menos. ser, Ruim vem depois. Nossa, cara, ó. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, menos. mais ou menos. É. Luísa Sonza. Mais ou menos. Boa. Então, Luísa Sonza. Não é Souza. É Sonza. Sonsa. Vai, Sonza. Ai, o Whindersson E agora, é isso, viu, menino? o ruim. Que eu acho ruim? É. Uma pessoa que você não curte, que você não gosta. Você... Ou profissional Isso ou é... pessoal. Tá. É Pablo Vittar. Ai! Não, É forçado. Eu eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Ok, respeito Mas ninguém tá o falando ícone nada, não. LGBT. É. Mas ninguém falou Respeito. nada. Não, nem precisa, porque eu sei Sim. que depois os haters vão falar. encheu o saco. Entendeu? Mas Dane-se na também. questão musical, voz, Não. né? E também, pra mim, não representa absolutamente nada, cara. Não representa nada. Sim, pra Eu mim acho também que- não. Então, assim, não gosto. Então quem É isso, gosta, amigo. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, Graham Norton. Mais ou Mais ou menos menos. Luísa Luísa Sonza. Sonza. E quem não gosta, Pablo Vittar. Isso.
Então, por gentileza, Nossa, deve ser uma bosta tocar passe a essa mão na música, lâmpada e você virá na tela Segura na quem chuqueira. aparecerá. Vamos lá. Que legal, vai sair! Talar Masarka, mestre, você tem direito a 3 desejos. Vai, Jorge. 3 desejos para essas 3 pessoas. Jimmy Fallon, Luísa Sonza e Pablo Vittar. Jimmy Fallon e Graham Norton. Cara, vida longa a esses caras e que eles sempre possam ter um programa, ou então que eles sempre possam estar aí em um lugar que a gente possa assisti-los. Maravilhoso. E para Luísa Sonza? O que eu desejo para ela? Que... Puxa vida, cara. Meu casal. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu fui uma das primeiras pessoas a entrevistar a Luísa Sonza quando ela era uma garotinha mirradinha. Olha. Lá na Rádio Disney, cara. Eu a vi. Mas hoje, dentro aí de várias coisas que rolam... Não evoluiu? Não evoluiu. Evolução. Desejo pra ela evolução. Evolução. Eu escolho você, Pokémon. E Pablo Vittar? O que eu desejo para Pablo E Vittar? suma do Olha, mapa. para... Cara, o que eu desejo para Pablo Vittar? Eu desejo não desejar nada. Às vezes é mais Pronto, seguro. não fede, não Um cheira. belo desejo. E para você que deseja fazer um programa legal, para você que Olha, deseja gostei. fazer Fez um uma. podcast, para você que deseja curtir esse estúdio aqui, fazer aquilo que você mais sonhou na vida, solta aí, Eric, para te mostrar. Vai. Um recadinho rápido para você que tem o sonho de fazer seu podcast, precisa de um lugar para gravar sua videoaula, seu vídeo de treinamento, para gravar o seu curso. É aqui, Estúdio OC, o lugar certinho para isso. Equipamentos de primeiríssima qualidade, um estúdio totalmente customizável e um pessoal preparado para te atender. Fica muito bem localizado aqui na Pompeia, pertinho da Avenida Pompeia, do Hospital São Camilo, do metrô Vila Madalena. E para você que gosta de história da televisão, esse lugar tá cheio de história, porque é aqui que funcionava o Teatro Manuel de Nóbrega, onde o Silvio Santos já gravou vários e vários programas muito antes do SBT. Então, tá aparecendo no seu vídeo aqui, Estúdio OC no Instagram, @Estúdio OC. Manda uma mensagem para você conferir as condições de pagamento e o precinho camarada que o pessoal aqui faz para você. Então vem para cá. Então é isso aí. Mais informações, @Estúdio OC, manda um direct pro Jorge, que o Jorge vai te responder na hora, Não, certo? você manda pro Estúdio OC. O Jorge te responde na hora. Então você tava falando da 89, que depois você achou o máximo outra rádio. Aí é o seguinte, eu estava fazendo Metropolitana, estava fazendo Nova Brasil ali, que foi um projeto incrível. A Rô é da Nova Brasil? Oi? A Rosângela, que fica no helicóptero, é Nova Brasil? Não. Não, ela é da Kiss Kiss FM. lá com o Marcão, é verdade. Marcão. E aí, cara, tinha uma rádio que eu ouvia que eu achava linda no ar, bem feita, chamada Manchete Gospel. Na linha de Vasconcelos. E o estúdio ficava ali na Apeninos e quem coordenava essa rádio era o Duda Baguera. E eu achava linda, porque assim, ficava na frequência da antiga Rádio Manchete. E usava ainda as vinhetas da Rádio Manchete, mas era uma rádio tão bem desenhada, tão bonita no ar, cara. O Duda fez um trabalho incrível ali. E eu fui pedir emprego lá. Falei, Duda, eu acho essa rádio linda no ar, cara. Eu quero fazer. Ele falou, porra, eu só tenho aqui o horário da meia-noite às 5 da manhã. Tal. Eu falei, eu faço. Tá vago olhando aqui. Você tá de brincadeira. Eu fui fazer. Você tá que nem o Torquato. Tá? Sábado e domingo, fazia 2 horários. Porque eu gostava, cara. Porque eu achava o máximo. E hoje eu trabalho como programador musical e eu faço também curadoria de músicas gospel. Então, cara, ou seja, sabe, tudo tem um porquê ali. E teve uma época, então, que eu fiz 3 rádios ao mesmo tempo. Eita. Agora, 3 se eu rádios ao fazendo mesmo 3 ao mesmo tempo, eu sou um Fiquei preço. assim 1 ano e meio, quase 2 anos, Foi assim que ele comprou o quando apartamento dele em o Alexandre Ovoruski me chamou para voltar para 89. Tava no 89. Em 2000. Aí, em 2005, acabou 89. Graças a Alexandre Ovoruski, que eu não fiquei na Jovem Pan em 87. 87, Jorge? Não, 97. Desculpa, Ah, tá. perdão. 97. Não fiquei porque ele não foi falar que tu tinha pra me contratar. Tava precisando de roteirista. Eu fiquei 6 meses escrevendo humor da rádio, de graça, e ele não falava que tu tinha. Aí eu fui embora, fui pra Band fazer a hora do ronco.
Hora do Ronco, até hoje no ar, cara. Porque ele Muito saiu. bom. Se ele tivesse lá, já tinha acabado. Aí o Alexandre, cara, me chamou pra 86 ficar no 89, fiquei lá até 2005, quando 89 virou Fest 89. Aí eu lembro que todos os locutores, assim, o Zé, eu e a Luca, fomos mandados embora no mesmo dia. Caralho! No mesmo dia. A gente foi mandado embora. Isso foi em junho de 2005. Mas, gente, Uma coisa assim. o que passa na cabeça de quem fez isso? Porque ele quis mudar o perfil da rádio. Tanto que o Júnior hoje fala que que não foi uma decisão interessante naquela época para 89. Obviamente, vocês são 89, gente. Porque queriam, acho que... Enfim. Eu acrescentaria ali o Tatola, o Maia, talvez. Então, mas qual foi o lance? Isso tudo, segundo eles, foi por causa de uma pesquisa que fizeram que quem consumia rock era aquela pessoa cabeluda que se vestia de preto, que não consumia nada. E aí os caras vêm e falam: Coturno. É para essa galera que a gente tá fazendo a rádio, que não consome. Então, assim, ali foi uma visão estratégica, provavelmente estratégica. E aí, eles desligaram todas as pessoas que tinham a cara do rock e a cara da rádio, porque eles queriam uma coisa completamente diferente. Exatamente. Cara, ficou deu um errado. locutor. E aí, se eu não me engano, ficou 5, 6 anos, aí depois eles voltaram, enfim. Aí estão aí até hoje. Raiz não é a sua área, mas você não sente falta do humor do rádio? No rádio. Que já foi muito mais criativo. Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma, falta. Eu cresci ouvindo rádio e ouvindo os quadros de humor. Exatamente. Que eu tanto... Inclusive na O Transamérica. Boi na Linha, Boi na exatamente. O Boi na Linha. Eu Eu sou fiz da humor na época Rádio do Cidade, Sobrinhos cara. do Ataíde. Sobrinhos do Ataíde, que foi algo incrível, Eu que sou foi da descoberto época do pelo Luiz Augusto. Turma da Maré Mansa. Turma, nossa, você é velho. velho. Aí, Essa eu não sei. Muito bom. cara, tem, mas só que, vamos lá, para quem que a gente vai fazer o humor hoje? O ouvinte de rádio, ele está envelhecendo. E ainda mais, eu não sei se vocês sabem, mas desde janeiro, a Cantar Ibope, por causa da lei da LGPD, não faz mais pesquisa com pessoas abaixo de 16 anos. Acabou, né? Então isso foi tirado do Ibope, porque antes tinha de 10 a 14, tirou. E agora eles estão com um público acima de 60, 70. Ou seja, o público... Por isso que a Antena 1 e a Alfa estão aí em terceiro, segundo lugar, cara. É verdade. Porque o público de rádio tá ficando... Então, para quem que a gente vai fazer humor? Quem que a gente quer voltar com a turma atingir dentro do rádio com humor? Escrever para quem? Para essa galera, que nos ouvia ali nos anos 90 e que achava o Boi na Linha legal pra caraca. Cara, o Chupim é um exemplo, tá até hoje aí. O Pânico. O Pânico, é que assim... O Pânico, o Ronco. O Pânico mudou bem a linha editorial do programa, não é mais aquilo. Por causa da televisão, TV, que virou televisão de jornalismo. Sim, né? exatamente, Mas exatamente. Raiz mesmo, acho que tá o Chupim, né? Mas isso mesmo foi ali. mudou Não, então, o Chupim virou programa de entrevista. Não, mas não mudou Não, muito ele na mudou. parte da rádio. mudou. Programa de entrevista. O programa do Ronco é o mesmo. E ele sempre. leva O vidente Ronco. toda semana. O Ronco é o mesmo sempre. E aí, então assim, mas o Chupim, tanto que se eu não me engano, o nome Chupim foi por causa que eles chupinhavam o Pânico, né? Lógico. O Marcelo era ouvinte do Pânico. Entendeu? E só Mas o Pânico foi muito pra política, agora diminuiu um pouco. Sim. Mas eu escuto o Pânico todo dia. É muito engraçado, é muita bobagem, é muita zoeira. O Emílio, cara, o Emílio é foda. Cara, Entendeu? o Emílio é o último. O Emílio Surita. Moicano. Antônio Emílio Sainz Surita. É o último radio personality do Brasil. Não tem nenhum cara igual a ele. Não tem. Não tem. Não tem. Desculpe Ele é alguém foda. aí que se sentiu, né? Mas não tem, cara. Igual a ele não tem. Ele leva, é leve, ele sabe cortar. Claro, muitos anos de experiência. Ele sabe pra onde vai. Sabe, ele inventa cara. alguma Se coisa aquilo na já hora. deu, ele inventa na hora. Mas, ó, foda. posso falar Ele é foda. também
de uma pessoa que eu descobri agora no meu trabalho, Pode ali na falar. Mix, que vai dar muito o que falar. Eu acho ela muito boa no ar, é uma mulher. Eu acho isso incrível também, porque tem, infelizmente, poucas mulheres no ar. A Giza, cara. A Giza que faz A um Giza do programa Guipa? que não é mais o Guipa, tá? Não, que era o Guipa, do Guipa. Isso, agora é o Caco Grandino, que é o ele é baixista legal do NX0. também, ele é Ele mesmo. Então, assim, a Giza, cara, é uma apresentadora, ela não é locutora. E ela é muito rápida, e ela é muito legal. Mas, e aí eu fico tentando... Ela tá solteira? Não. Ah, Giza. Ela vai casar. Mentira, que linda. Deus abençoe, Giza. Você é idiota, meu. Deixa nós. Então, cara, se falando em humor... E ela é espontânea, a bicha desenrola mesmo. Pra quem que a gente vai fazer humor hoje, cara? E como é que a gente vai fazer humor? Tem muita gente com baita talento. Ó, você é um cara que conhece o veículo, Jorge. Você escreveu pra rádio, você sabe como escrever pra rádio. Né? Só que hoje precisam de pessoas para poder levar o que você escreveu pro ar. Não tem. Não tem. Dó, né? Pessoas que vão lá e que vão... Eu vou falando um pouco aí da minha experiência como gestor. Quando eu ia contratar estagiários ali de jornalismo, de produção, as pessoas iam e a primeira pergunta que eu fazia é: você ouve rádio? E que rádio você ouve? Cara, não ouviam rádio. Não ouviam rádio. E os que eu contratei ouviam a Transamérica por causa do esporte. Porque eles queriam ir pro esporte. Eu pegava, porque... Enfim, mas não ouviam rádio. Não via televisão também, né? E não viam televisão. Não sabe o que hoje é YouTube. Né? Essa galera de 13, 14 anos hoje não sabe o que é TV. Não sabe o que é TV. E nem rádio. A minha pequena não sabe. TV pra ela é YouTube. Exatamente. Isso, o canal que ela vê lá. E quando a rara vez que eu botei na TV, ela queria adiantar, voltar. O intervalo, então, né? Isso, cara, é preocupante, né? Muito. Porque hoje tá tão acelerado e não é culpa das crianças. Não é culpa das crianças. É culpa de tudo que tá rolando nelas e que elas estão com a mente acelerada. Será que é por causa disso que você tá tão acelerado que o seu cérebro, ele não consegue mais fazer a esponja e a inteligência das pessoas hoje está um pouco... Ou seja, tá diminuindo? Será que é por causa disso? É tanta coisa. Eu tô aqui parafraseando, tá? Mas eu estou achando que... Pode ser evolução. Cara, não é evolução. Não é evolução. Outro dia eu tava do lado de uma menina que tava assim, ó. Tá. Eu olhando do lado dela, eu não tava conseguindo acompanhar a velocidade com que ela tava passando. As telas ali do Instagram. Não, minto, TikTok. Hoje em dia não tem mais youtuber, né, gente? Vocês ainda são aí os últimos. Hoje tem tiktokers. Hoje são tiktokers. Eu não sei usar, não, TikTok. Não tem mais. Eu falo pra eles. Não então assim, vocês são... Hoje o TikTok é tudo. Né? Entendeu? Resistência. Então, não é só tudo, que mas é o que tá dando só mais. que são 10 Não segundos. tá dando menos. Só que tem os prós e os contras nisso tudo, tá? Isso aí é um contra, porque a pessoa ela não... Mas aí tem os prós. Vocês sabem quais são as músicas mais tocadas no TikTok hoje? São as músicas dos anos 80 e 90. Que estão voltando. Isso é interessante. Isso é bom pro rádio. Então, Isso é bom pro aí rádio. é o seguinte. Será Vamos que o lá. coordenador vai Vários pegar artistas novos usam aí os samples desses sons e que os pais vão ouvir. E aí vem o filho, nossa, pai, você tá ouvindo essa música aí por quê? Mas essa música é do TikTok. Não, querida, essa música é dos anos 80. É verdade. Por um outro lado, eu acho isso ótimo. Eu também. É legal pra caramba. E aí é que tá o coordenador de buscar isso. E traz o artista de volta também, né? Exatamente. Eu lembro de um sucesso do Luiz Caldas. Ela cantando lá, da Flor lá, eu queria ser uma abelha. Dalton, tá um muito sucesso. estranho, tá tocando pra cacete, Cara, na voz de vários. Então, Agora Alphaville vocês. Forever Young, em outubro do ano passado, foi a música que mais tocou no TikTok. Porque todo mundo pegava ali o videozinho e colocava Forever
young. Até fazendo bobagem. Forever young, I wanna be. Falei, caçamba, velho, que coisa louca. Isso voltando. Um hit dos anos 80. E são vários assim. Sim. E aí, essa molecada que não conhece, acha que isso é música nova. Sim. Não conhecem a música inteira, só Um trechinho. conhecem 30, 40 segundos, no máximo 1 minuto da música. Mas eu acho isso particularmente positivo. Porque não tem mais nada legal ali. O que dos anos 2000 foi bacana para poder continuar? Qual foi a última banda de rock aqui no Brasil que surgiu depois dos anos 2000? Além do NX0, da Fresno? Qual foi? A gente vai ficar no vácuo. CPM 22 foi a última. Junto com o NX, junto com a Fresno. E aí? O que veio depois? Se surgiu, não chegou até a gente. Restart. Não. Meu amor. Você chegou a falar do Evoruski, eu mandei um currículo uma vez pra Jovem Pan, aos cuidados da senhora Evorusca. Mentira! Aí, graças a Deus que ninguém me ligou, eu falei, caraca, o Evorusca é homem. É homem. E o Acho Luiz que você tinha contado Augusto. essa história, pode crer. E o Luiz Augusto me deixou Já contou? Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Que legal esse cara. Olha lá onde a gente volta. A gente volta lá atrás. Lá atrás, tá vendo? Pra fazer coisa atual. Cara, a gente junta. o olho de Tandera. Olha lá. Você tá zoando com a minha cara. A nossa espada é pra baixo. Mas você vai dizer o seguinte. Olhando bem pra essa espada. A espada te dá a visão do além do alcance, Além né? do alcance. Ok, então, sim. Quem você gostaria de ver levando um tombo? Depois, não, sem ser escorregão. Quem você gostaria de ver levando um tombo? De repente, num show. Oruan. Cai do palco. Ai, tadinho. Ele já é tão prejudicado. E vai de cabeça. Oruan. É bom. Não gosto. Não, também Não gosto. Acho que é um desserviço. Cair de cabeça no palco. Quem você gostaria de ver pelado? Pode ser pelada? Ele ficou chateado. Pelado? Não, não tem problema com isso, não. Ou pelada. Ou pelada. Ou à vontade. Ou... Pelada. Acho que eu ia querer ver o Chris... The Rock. Cara, não, ixi, feio demais. Essa é a visão. E é muito forte. Mas... Às vezes exatamente. não. Nossa, cara, difícil, hein? Não tem ninguém assim nesse Então, momento. outra coisa que você gostaria de ver. Coisa Pelada. boa. Aproveita que é a tua chance, que você Pode tá ser com a uma espada. cientista que ela era muito... O que- Mete o olho no olho de Tandera aí. O que eu gostaria de ver, Agora, nesse exato momento, né? cara, eu Só a chance. eu gostaria de ver o... Oco. Eu quero ver... Eu queria ver essa galera mais nova aí, de 14 a 24, descobrindo o rádio. É isso que eu queria ver, cara. Inclusive, eu menti. Eu falei que não ouvia um rádio, mas o Eric, sempre que entra no meu carro, ele bota na Mix. Se ele ouve fora dela, Obrigado, não sei. Eric, você viu? Mas é verdade. E aí eu reclamo. Então, quem Uma você coisa não gosta, Oruan. E quem você gosta, 14 aos 24 anos, ouvindo rádio. Eric, então põe o Oruan pra ele a mensagem. não! Tô zoando. Não, vai tomar no Pode Oruan. entrar, Oruan, com você. O Luiz Augusto uma vez chegou pra mim e falou: Fabinho, os seus flashes estão muito bons, eu tô gostando muito. Só que assim, não existe maiores informações, que eu Exato. falava maiores informações. Mais Maiores informações é o você tamanho da informação. Ele falou, não a existe, informação não tem tamanho, então é mais. Toma, trouxa. Deu uns tiros em mim, mas foi muito Mas eu legal. sempre E eu ouvi levo isso, isso né? comigo até hoje. Cara, eu essa é gosto base, disso, eu gosto exato. dessas críticas. Sim. Você. Por isso que eu falei que eu O gosto. Giocano muito. já falou aqui maiores várias vezes. Então. Só porque ele é maior. E eu sempre falo, não existe tamanho. Eu aprendi isso com o Cara, Luiz Augusto. você sabe por que Alpes. que eu tô numa lua de mel assim com a minha profissão, Por quê? né? Por quê? Que é voltar a fazer locução, porque eu tenho feedback dos meus coordenadores, cara. Sim, isso é ótimo. Eu tava com 20 dias e o Marcelo Braga me mandou uma mensagem, eu não tava esperando, falando da minha performance no ar, ó, tal. Falei, caraca, que legal, como você precisa disso. Precisava disso. Você é louco. Você é de água, Independente, não, eu sou de terra, eu sou... Planta mandioca. Eu vi a troca que você fez de horário com outro locutor Seu que era olho do brilha às horário. vezes. Pô, achei sensacional. Que ele foi coordenar a mix lá de Itu, né? Ah, o Luciano. O Luciano foi Luciano coordenar a Leão. mix de Itu, né? Sim, exatamente. Um desafio que ele tem que
São aí os vários desafios, né, cara? Minha namorada mora em Tu. Eu acompanhei o início da rádio lá. Tá bem legal, viu? A sua namorada é alta? Grande? Ela tem um pau tudo desse grande. tamanho. Tem um pau maior que o meu, tô zoando. Mas é do mesmo tamanho que eu. Muito legal. Ela mora lá, é sério. Eu acompanhei o início da Mix. Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Chegou a hora de conhecer. Por quê? Minha namorada não é boa ou eu que não sou bom? Vamos lá, chegou a hora de conhecer o Vale Encantado Ecopark Hotel, localizado em Biritiba Mirim, aqui do lado de São Paulo, pertinho de Mogi. Então roda o VT para ele conhecer aí, Eric. Vai. Um refúgio em meio à Mata Atlântica. Situado a 1 hora da capital paulista, o Vale Encantado Ecopark e Hotel fica em Biritiba Mirim, cidade charmosa e cercada por uma natureza intocada, com cachoeiras, trilhas e lagos de águas cristalinas. Um cenário de aventuras e descobertas. Para compor a atmosfera encantada, mais de 30 atrações dão ainda mais vida ao vale. Desde vivências em harmonia com o meio ambiente, como trilhas ecológicas, pesca esportiva, passeios a cavalo e fazendinha, até brinquedos aquáticos e toboáguas, que garantem a diversão em todas as idades. E para pets também. Um lugar encantado para fugir da rotina. Respirar o ar leve da natureza e recarregar as energias. Com acomodações intimistas e acesso livre ao parque aquático. São mais de 40 anos recebendo hóspedes e visitantes como parte da família. Com acolhimento, diversão, comidas gostosas e cuidado. Proporcionando experiências que conectam a essência do que realmente importa. Vale Encantado Ecopark e Hotel, um destino de momentos mágicos. Acesse www.valeencantado.com.br e conheça. Muito bem. E aí, Raiz, gostou do parque? Cara, muito legal. Eu lembro de um amigo nosso em comum, o Zinho. Exatamente. Então é o seguinte, você é nosso Zinho, convidado. Um beijo. Você é nosso convidado para conhecer o Vale Encantado. Mentira. Com direito a levar uma companhia especial. E ó, não para por aí não, viu, Raiz? Você vai ficar hospedado no Ecopark Hotel. Mentira. Fica lá dentro do Vale Encantado. Lá dentro do Vale Encantado tem um hotel. Que legal. Você vai ficar com mais um acompanhante, um presentão desse só aqui no Olhar Cínico. Obrigado, outro lugar. cara. E, ó, Mais pra ir, ó. mas pra isso você tem que falar com o Zinho. Ó o Zinho aí, cadê o Zinho? Ó o Tá aí o Zinho. Zinho? Ó o Zinho aí. Você vai ter sabe falar que com o você Zinho. usou uma cacofonia difícil. Vai ter que falar com o Zinho. Se não falar cozinho, não vai. Você tem que falar com o Zinho. Oh, o José Roberto, cara. Mas é isso, é só você procurar o Zinho e agendar o dia, tá? É verdade isso, tá? Não Que legal, é verdade cara. esse bilhete. Ninguém falou isso assim. E eu falei cozinho. Falei, o Raiz vai vir aqui. Sério, o Raiz, meu pretinho. Meu pretinho. Aí eu nem sabia dessa intimidade toda. Ele deu o hotel pra você passar também um final de semana com acompanhante, tá E bom? a piscina, a piscina aquecida é 24 horas, dá pra você ir na madrugada lá. E é a Cara, que maior legal. piscina de ondas do estado de São Paulo. Tá vendo? Então é só falar cozinho. É só falar com o Zinho. É verdade, é só você agendar um dia com ele, liga pra ele, agenda um dia que é seu lá. Cara, que legal. É sensacional. Raiz, depois do 89 você foi pra onde? Depois de 80... Cara, quando acabou 89 eu fui pra Jovem Pan. Eu fui pra Jovem Pan. E aí tem um lance que é assim... dentro de uma das perguntas que vocês fizeram aí, né? Quem que você gostaria, ou então que levasse um tom ou tal. A gente sempre precisa tratar bem todo mundo, ser educado, tratar as pessoas de igual para igual. Sempre. Na época da 89, ali nos anos 90, eu tive vários produtores muito legais, muito bons, que hoje estão todos muito bem. E um deles é um cara chamado Nivaldo Fernandes. O Nivaldo foi o meu produtor em um game que eu fazia lá no 89 chamado Pressão Total. Conheço, Nivaldo. Eu lembro! Nivaldo é maravilhoso. Cara, foi um game em que Eu adorava isso. as pessoas paravam tudo que elas estavam fazendo para ouvir. Era muito louco. Todo mundo parava para ouvir. E aí é o lance, né? De você sempre trabalhar com as pessoas. Eu sempre fui um cara muito... né, assim, de chamar, de ensinar, de operar, de fazer as coisas ali, porque eram estagiários, né? E aí, quando eu saí ali do 89, eu fui procurar emprego.
E quem era o coordenador da Jovem Pan na época? Nives, nosso amigão. O Nivaldo, que tinha sido o meu estagiário lá no 89. Caralho, que da hora. Então, você imagina, claro que não é de mim, longe disso, mas de você ter sido FDP com um cara, ter tratado mal, ter sido estrela pra caraca, sabe? E isso, cara, deixa trauma na vida das pessoas. Ainda mais quando você tá começando a sua profissão. Sim. Que você tá ali no estágio. O estágio é o seu primeiro emprego. Ou seja, você já vai fazer com que o primeiro emprego ali da pessoa seja um trauma pra pessoa, porra. Sendo que tem a vida inteira pra isso, né? Exatamente. E aí, cara, todos são muito amigos hoje. Até hoje a gente se fala. E o Nivaldo, cara, era o coordenador da Jovem Pan na época. Se eu tivesse sido um filho da mãe com ele, tratado mal, né? Claro que não era, mas, cara, eu não teria entrado na Jovem Pan. Você nem pisaria lá, ele falava, pode ir embora. E aí, cara... Sabe onde tá o Nivaldo hoje? Cara, ele tá tocando, ele saiu de rádio, ele quis sair. Ele tava na Nova Ele última, tava né? na Nova, mas ele preferiu sair porque não era dele mais. Que nem esse lance que eu falei assim, que eu não quero... É bem complicado. Sim. Aí, cara, ele me contratou. Eu fiquei na Pan durante 5 anos. 5 anos. Saí da Pan e fui pra Rádio Disney. E o lance que é assim, né, cara? Lá na Jovem Pan, Tutinha. É bom falar que você trabalhou com o Tutinha. É uma puta É porta. bom. Todo mundo quer ser o Tutinha. É bom você... Ou bater nele. É você ter ali no seu currículo que você trabalhou com esse cara. Entendeu? E era a época que a gente ainda fazia reunião de locutores. Era com ele. Era com o Tutinha e com o Marcelo Eduardo. E eu lembro, e assim, eu sempre... Era uma vez ou outra reunião. E eu lembro que quando tinha reunião, o Tutinha falava, pô, vocês não sei o quê, vocês precisam fazer isso, aquilo. Eu falei, Tutinha, mas eu faço. Aí o Marcelo Café sempre sentava do meu lado. E na hora que eu ia retrucar o Tutinha... Eu amo café, gente. Eu ia retrucar o Tutinha, o Marcelo batia assim na minha perna. Fica quieto, cara. Não fala. Fica quieto. Porque eu falava, mas cara... Eu fazia tudo que ele pedia e não era só eu, mas é que era errar, mas era o jeito dele ser assim, né, o Tuta. É assim, enfim. É o jeito dele. E aí eu lembro que eu fiquei 5 anos na Pan e aí eu fui pra Rádio Disney. Cara, porque nisso eu já estava trabalhando na Rádio Cultura Brasil. Né? Tava começando. E ali eu comecei o projeto da Rádio Disney, a gente inaugurou a rádio. Nisso, eu estava fazendo a PAN e estava fazendo a Rádio Cultura Brasil, que era uma AM que tocava música brasileira. Eu lembro que você estava lá. E era legal pra caramba. E aí, quando eu fui pedir demissão da PAN, eu fui lá falar pro Tutinha, né? Pô, Tuta, me manda embora. Tá? Vou falar com meu pai. Porra nenhuma, né? Seu Tuta, que Deus o tenha. Eu vou falar com meu mas é claro, mas cara, por que você quer sair? Eu ia. Porque ele tava me tirando dos horários. Eu tava das 2 às 6, depois eu fui das 6 às 10, daí depois ele ia me colocar na rede. Eu falei, cara. Tá estranho, né? Tá estranho. Vou partir pra outra. Aí eu fui fazer um teste na Rádio Disney. E quem fazia os testes na Rádio Disney? O Mickey. Não era nem o Mickey, nem era o Pateta. Cara, é assim. O Brasil tá subordinado à Rádio Disney Latin America e que a central fica em Buenos Aires. Então, tudo que é da Disney aqui na América Latina é resolvido em Buenos Aires. E aí, os gringos vieram de lá para fazer o teste com a gente aqui, porque eles queriam locutores, né, diferentes, aquela coisa toda. E eu sei que foi muita gente fazer teste na Rádio Disney. Eu sempre acho que os bastidores é tipo novela Rebeldes, assim, todo mundo. Não, tipo Rádio Disney, eu vou falar assim que assim, foi um estúdio incrível, foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. Tanto de ganhar grana, porque na época era a rádio que mais pagava. Que, assim, que pagava bem em São Paulo, bem acima do que eram as rádios. O Girassol começou Sim. lá. Sim, ele era dessa época. Mas quem me contratou foi o Marcos Vica. Porque foi a época que o Vica saiu da Mix para fazer a
a direção artística da Rádio Disney aqui no Brasil. Brali tá lá, né, ainda? Brali tá, Serginho. Sérgio Brali. Tá. E aí, cara, eu fiquei quase 10 anos na Rádio Disney. Quase 10 anos. Faltavam 2 ou 3 meses aí para 10 anos, em que aí eu fui convidado, e era uma coisa que eu queria, era fazer gestão de rádio. Putz, eu já fiz tanto locução, cara. Eu queria saber como é que é coordenar uma rádio. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco? Depois dela. Segura ela, quem? Aquela gostosa? Roda aí, Eric. Não! Tá errado. Não, ela não tá aí? Amor. Está com dúvida? Faça sua lista. Pega agora nossa deusa especialista. Maravilhoso que ele coloca a expectativa lá no alto. Quando termina a vinheta tem eu. É isso aí, galerinha. Estou aqui novamente. Feliz demais estar presente. A especialista, mande suas... Não adianta mandar nada não. Espero que você já tenha mandado suas perguntas, porque hoje é diferenciado. Tem pergunta no ar. Tem? Roda. Salve, salve pessoal do Olhar Cínico, tudo bem? É o Davi Parolin, tô aqui em Curitiba, tomando uma chuva aqui, esperando para entrar aqui no barzinho fazer a jantinha. Mas, doutora Alice, que história é essa de quem chega por último tá melhor, os últimos serão os primeiros? Conta essa história pra gente aí que tá muito mal explicado. Nunca vi time rebaixado ser campeão. Conta aí pra gente. Evidentemente, queridíssimo Parolinha aí, subaquático, eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Isso não importa, inclusive temos jogo aí, eu não sei quando que vai ao ar esse programa, mas aquele jogo do Corinthians e o Barcelona de não sei onde, foi o que eu disse. Foi uma vergonha, eu queria pelo menos os pênaltis e isso não aconteceu. Mas os últimos serão os primeiros, por exemplo, quando você entra num ônibus lotado e aí ele quebra. Quem vai sair primeiro? Quem entrou por último, está mais próximo à porta. Então é basicamente isso que funciona Então, a nossa vida. Então é pro ônibus essa informação. ditado. A menos que você esteja com ânsia, não tomou o seu omeprazol, o que você comeu por último, provavelmente vai sair primeiro. Porque o que você comeu primeiro provavelmente já está Ou encaminhado por outro. pantoprazol, depende de como tá o seu estômago. Tudo é válido. Então não se incomode muito, mas lute pelos seus sonhos. Bora. Pensa aí, Raiz. Daqui a pouco você vai fazer sua pergunta aí. Tirar sua dúvida. E aí, especialista? Tudo bem? Eu aqui de novo, para encher seu saco. Mas vamos à pergunta do dia. Especialista, passou o seu grande grau de conhecimento. Você não acha que analgésico devia se chamar oralgésico? Que afinal de contas a gente toma pela boca, né? Beijo. A gente quem toma pela boca? O analgésico você não toma? bebe, você toma. Você tá com dor de cabeça? Não. Analgésico. Ela não. Lógico que eu me liguei, tô fazendo a sonsa, que é analgésico, você tem que usar. Gente, é super simples. É Pode como ser ele supositório também, Pode né, ser doutora? também, você já tira ali uma dor. Inclusive, eu recomendo esses novos estudos que Victoria's Secret tem disseminado pelo mundo, que é o analgésico, você começar a prestar um pouco mais de atenção. Em vez de você tomá-lo VO, que é via oral, para nós que somos doutores, nós sabemos isso, ou IM, que é intramuscular, não adianta. Coloque de trás para frente. Porque você vai assustar a dor. A dor, ela tá achando que o remédio vai entrar pela boca. Você coloca o remédio... Vou conseguir. Você coloca o remédio... A dor vai achar. Ela... Quando ela pensar que não, tá lá o remédio por outro orifício que ela não imaginava. E aí, meu amor... Cura. O alívio é rápido. Obrigada, Victoria's Secrets. Próximo. Fala, galera do Olhar Cínico. Oi, vida. Tudo dentro? Daniel Carneiro aqui da página Agendado. Minha pergunta para especialista é a seguinte. Doutora Alice Jardim, me conte aí, em quem foi inspirado o famoso quadro da Mona Lisa? Forte abraço! Ah, Mona Lisa, esse quadro emblemático que tem o tamanho de uma capa de um caderno maravilhoso, feito por uma tartaruga ninja, conhecido como Leonardo. Mona Lisa foi inspirada na Tia Cida. Tia Cida é a senhora da bodega, que fica ali na segunda esquerda. E Tia Cida, ela tinha problema de audição.
Tia Cida. E tia Cida também tinha um problema de dentição. Então ela ficava um pouco olhando pra sua cara, com aquela cara ali, esperando você ficar suficientemente constrangido e sair-te a milhão de sua bodega querida e não te atendia. E ela Beijo, tia fazia Cida. também comercial do óleo Lisa. É, mas o cabelo para cabelos crispos. Cara de sonsa, igual a Luísa, né? É. Exatamente, aí ficou Maravilhosa. Mona Lisa. Mona Lisa. Tá certo. Próximo, Beleza. Eric. Tem mais um? Tem mais duas. Ai, que delícia. Salve, salve, Jorge e galera da bancada do Olhar Cínico. Aqui Carlão do Clube do Rock. Compartilhar com vocês uma pequena história que aconteceu comigo esses dias. Estava eu no supermercado, fazendo compras. Resolvi, por que não comprar uma picanha para um final de semana? Aí chegando no açougue do supermercado, o preço me afugentou da dita picanha prometida há quase 3 anos atrás, e nada de picanha. Cabisbaixo andando pelas gôndolas do supermercado, me deparei com a gôndola do miojo. E vi lá o miojo sabor picanha. Falei, por que não levá-lo? Por que não levá-lo? Levei. Chegando em casa, fui degustar da minha iguaria e, para minha surpresa, o miojo sabor picanha tinha gosto de miojo. Não tinha nem cheiro de picanha. Diante do exposto, faço a pergunta aí para a especialista, a doutora Alice. Doutora Alice, por que miojo sabor picanha tem gosto de miojo? Um abraço a todos. E salve, salve, Jorge. Pode cortá-lo já, salve, salve. Estamos aqui todos felicíssimos por seus questionamentos. Porque miojo de picanha tem gosto, sabor e aroma de miojo. Meu queridíssimo Clube do Rock, eu não lembro o seu nome, mas eu te Carlão. amo. Carlão, querido, eu te amo do fundo do coração. Da próxima vez, compre uma picanha sabor miojo. Que aí vai ter gosto de picanha. Tudo resolvido, um grande abraço. É uma boa solução. Boa. Que merda, hein? É. Todo dia tem uma merda. O Eric tá esperto, hein? O Eric tá... Vai, última pergunta. Olá, pessoal do programa Valeu. Olhar Cínico. Como vocês estão? Vocês estão bem? Ele não faz nem higiene, ó. Eu tenho uma pergunta para fazer para a nossa especialista. A nossa grilo falante dos X-Vídeos. A nossa bicho pau sem pau. Mosquito da dengue, chikungunya do amor. Otário. Especialista, da última vez você não me respondeu, deu perdido, não falou nada com nada. Agora eu queria uma resposta clara e objetiva nessa pergunta. O coelhinho da Páscoa, depois que bota o ovo, ele morre? E eu nunca vi ovo de coelho da Páscoa. Aliás, eu nunca vi o coelho da Páscoa botando ovo. Aliás, eu nunca vi um ovo saindo do coelho. Nos responda, especialista. Beijo. Querido Vou te suco falar, da né? Vale encantado. Essa eu quero saber também. Você nunca viu o ovo saindo do coelho, você nunca viu o coelho botando ovos, porque os ovos estavam encobrindo seus olhos enquanto você ocupava sua boca com outras coisas. Um grande abraço pra você e que for da sua família. Que isso. Respondi claramente objetivo, acredito que não haja dúvida. Corte rápido. Flaca. É Tramontina. Mas agora é com você. Qual dúvida Agora você faço tem? uma pergunta para a nossa Você especialista. já viu alguns exemplos de perguntas, E né? aqui é um nível muito alto. E ela responde. Vamos lá. Que receita você tem para tirar mancha de óleo ou de ketchup de roupa branca? Cartão de crédito, né? Você pega essa que tá suja, você embala bem bonitinho. Você não tem uma receita com nada assim que a gente possa tirar? Você quer reutilizar essa roupa, Isso, mesmo ela estando exatamente. suja de Isso, óleo, eu quero tirar a mancha. trazendo para a sua vida energia negativa. Ok, Não. não. Pobre, Sua, não tem pobre e problema nenhum. limpinho. Não. Você pega anis estrelado, sabe? Anis estrelado. Tá, conheço. Aí você mistura com 3 gotas de alfazema. Isso tá parecendo um banho de descarrego. É coisa pra velho, ela quis dizer. Não, mas sabe como funciona. E aí você deixa curar. Sabe aqueles potes de colocar batata, Bartors? Sabe aquela batata Bartors? E aí você deixa essa receita com gin.
Com gin. Gin é importante pra tirar toda essa mancha. Com anis estrelado e alfazema. Azul. Vai ficar bonita a música. Pegadinha falando. Não, e aí você faz o quê? Você... Tô parecendo bebe. bebida de pombagira. Pode ser também. Vá assustar o cão, diabo! Bom, se você ainda se incomodar com essa mancha, você tem que procurar uma orientação médica já. Tá bom. O importante é não se incomodar nunca mais com essa mancha. Muito obrigado, doutor. A melhor resposta veio por último. Muito obrigado, especialista. Foi Obrigado. sensacional suas respostas. A senhora é sempre precisa. Raiz, antes de você voltar a falar da coordenação de rádio, Roda, Eric. eu queria que você... Mais 2 quadros aqui, duas matérias. A morte! A morta. Eita, fala. Eu chamo ele de Quequeu. Eu falei do Quequeu. Raiz, você cruzou com a morte. Eita, nasceu um bebê lindo. Você encontrou com a morte. A morte te avisou. Você tem 24 horas de vida. O que você faria O que nessas você vai fazer 24 nas horas? últimas 24 horas? Que músicas você iria ouvir? Na sua playlist. Ou que você Qual seria a playlist da morte? Eu não sei se vocês sabem, mas isso tá aí no pai de todos, que é o Google. Que entre as 10 profissões que tem mais psicopatas, se eu não me engano, locutor de rádio tá entre 4º ou 5º, tá? Caraca, velho. É sério. É verdade, é verdade. Você ia sair matando geral. Muito pelo contrário. Você sabe que eu às vezes eu penso, eu acho que quando tiver o meu velório, eu quero fazer uma trilha sonora deixando tocar. Ó, que louco isso, cara. Legal, hein? Cara, mas é verdade, Mas se isso for veio na minha cremar, cabeça. Se for cremar, você pode escolher 3 trilhas sonoras pra tocar. Sério mesmo? E se você Na cremação, morrer você 3 escolhe vezes... 3 músicas. Se você morrer 3 vezes, você pode pedir música no Fantástico. Então, mas aí é o seguinte, durante o velório eu queria a minha trilha sonora, mas se eu... Essa daí pode legal. ser? Quer Cara, levar essa daí pra pôr no seu velório? Que a sua gente música fez pra exclusiva você? de hoje. Não, eu faria lá Tá uma... sua história ali, Pensei que começou tinha em Santo gostado, Ré. Não, essa não. Você sabe que... O que... Ou Guns N' Roses. Olha, tem coisas na vida que a gente se arrepende de não ter feito, não que fez. Verdade. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de Me arrependo nada. de umas coisas Também não. assim, eu De acho que não nada. precisava. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz porque eu não tive coragem. E o que te dá coragem? Café? Hoje em cachaça? dia, a idade traz a coragem, a idade traz a A parcimônia. idade traz a urgência, Mas hoje mas a em Não, coragem não é, não Hoje em é dia você é mais urgência. experiente, Eu morro de você medo de me faria? quebrar. Ah, Mesmo mas sem sem dúvida. coragem? Mas sem. Não. Aí é o seguinte: a experiência te traz a coragem ou traz como é que você precisa chegar ao que você quer. Aham. Entendeu? Ah, sim. E aí é que quando algumas coisas rolaram, eu não tinha a experiência que eu tinha hoje. Era muito novo, tinha 22, 23 anos de A gente faz o que idade. dá pra fazer naquele Que momento. músicas estariam nessa playlist? Nossa, Vai, cara, City eu tenho- 3. City 3? Playlist da morte. Na playlist da morte? Guns N' Roses. Vamos lá. Eu gosto de Roberto Carlos. Eu gosto de Amado Das Batista. antigas do Roberto, tá? Sim. Anos 70. Mas tem novas? Quando ela... Não tem. Novas, cara. É que depois dos anos 80, o Rei, ele foi para uma parte muito mais romântica, né? Falando das baleias, da mulher de 40, não são essas coisas. Caminhoneiro. Exatamente. Então, assim, Roberto dos anos 70 e dos anos 80 é incrível, cara. Ele era Na mais rock and Estrada roll, de né? Santos. ele tinha ele tem umas músicas muito legais, assim, que eram críticas, aspas, a uma série de coisas, né? É uma coisa que, cara, tinha que ter pelo menos uma do Roberto. Uma do Roberto Carlos. Queen. Tiririca. Nossa, deixa eu ver. Luísa Sonza. João. Roberto Lineker. Carlos. Pablo Ó, Vittar. Deixa eu pegar aqui uma... Pegue no compasso. Oh, e o Tchan é clássico, né? Cara, uma do YouTube. Gosto bastante. Não sei escrever YouTube. É aqui, ó, o 2. É o 1 e o 2. Ah, True é 2, tá. É verdade. E... Te Nossa, amo tanto. cara, meu...
Calma, sem pressão. Pega uma mulher. Você sabe uma música que eu gosto pra caramba, cara? Eu sei. USA for Africa, We Are the World. Mas é muito legal. Eu acho essa música linda, cara. Linda. Eu vou colocar ela hoje na Alexa. Pedir ela pra Alexa. Você sabe que com a Alexa, eu ia te falar isso aí. Você pede pra Alexa ouvir rádio? Eu peço. Fala, legal. Alexa, ouvir Nova Brasil FM. Meu, Alexa, eu só estou ouvindo música FM. hoje pela Alexa. Música rádio. Alexa. Não música, rádio. Música Rádio eu também mesmo. ouço Eu tudo. também. Eu não escutava música e rádio em casa. No carro é fundamental. Mas agora com a Alexa você ouve, não é? Com a Alexa, sim. Sim, exatamente. É a Principalmente que tem uma Amazon Music. É Mas, por interessante exemplo, isso. Falar, né? eu tenho ali a minha playlist no Spotify. Eu vinculei a minha playlist no Spotify pra tocar na Alexa. Sim. O meu é a Eu Amazon. tenho lá A o minha nome é da. Amazon. Não, então, mas caso você tenha uma, porque eu não. tenho os dois. Eu não pago a Amazon Music, mas eu vou lá na minha Alexa e falo, Alexa, tocar Songs for Me. Songs for Me é o nome da minha playlist no Spotify. Músicas pra mim, Songs for Me. Olha que tradutor. Aí eu peço pra tocar, mas cara, We Are the World vindo assim, mas teria que ter uma música do Roberto. Eu tô ouvindo muito Roberto dos anos 70 e 80, assim, ultimamente. E qual foi outra que eu falei? Esqueci. U2. Gosto do U2. Você gosta de Erasmo? Pega Erasmo dessa época, depois você me fala. Não fala Mas, não, olha, você sabe que o Erasmo ali nos anos 70, tanto que tem uma música dele muito legal que eu não conhecia, que tá na trilha sonora de Ainda Estou Aqui. É preciso dar um jeito, meu amigo. Alguma coisa do gênero, assim, eu não conhecia essa música do Erasmo. Não conhecia, eu só fui conhecer agora depois do Por filme. conta do cinema, muito bom E a trilha sonora desse filme é incrível. Coordene também. agora. Eu gosto A da gente carta. tem mais 10 minutos de programa. Eu queria saber de você o seguinte, do coordenador, que você saiu da Jovem Pan e foi coordenar uma emissora, foi convidado a coordenar. Não, eu saí da Rádio Disney. Da Rádio Disney, perdão. A Massa. Aí eu fui montar o time da Massa aqui em São Paulo, a convite do Luiz Benite e do Márcio Linhares. Eu tinha que montar o time de locutores em São Paulo em 3 meses, cara. Caraca. Até o Memeric foi a primeira a chamar. Foi, cara. E eu arranjei desafetos por causa disso. Sério? Dentro da Rádio Disney. Com outras Sim. locutoras? Não, dentro da Rádio Disney. Porque você tirou ela de lá. Né, arranjei desafetos, tanto que falei assim, vê se não tira mais ninguém daqui de dentro e tal. Mas porque assim, a Thelma pra mim é uma das melhores. É assim, eu a conheci na Jovem Pan, mas ela própria se descobriu como uma grande comunicadora. A Thelma é muito boa no que ela faz. Adoro ela. Mandou buscar ela. Quem foi buscar ela fui eu. Sério? Eu fui buscar lá em ela Minas? no aeroporto. É mesmo, no aeroporto cara? Aqui em São Paulo. É legal pra caramba. E eu sei que aí eu chamei alguns outros locutores e aí fizemos esse trabalho na Massa FM, que foi um desafio que eu queria ter. A rádio entrou no ar no dia 25 de setembro de 2019. Setembro de 2019. Vai fazer 6. E aí, eu sei que 6 meses depois, ela no Ibope, em setembro de 2019, ela veio ali em 26º lugar. 6 meses depois, ela estava em 19º lugar. Então isso é sinal que o trabalho estava... O Márcio Linhares é um cara que foi muito estrategista ali Ele ouviu muito as concorrentes, ele viu do que precisava e o trabalho estava surgindo efeito. Tanto que a cabeça de rede teria que vir de Curitiba para São Paulo. Só que aí veio a pandemia e aí o Ratinho, que é o dono da rádio, não podia mais gravar o programa de TV por causa, né, de tudo que houve aí. E aí ele começou a olhar mais para a rádio, né, cara? Só que aí... Como a rádio é dele, ele achou interessante ele começar a palpitar ali na programação da rádio. E aí descaracterizou todo o trabalho que estava sendo feito pelo Márcio Linhares. Todos os coordenadores acharam desinteressante. Então, em 6 anos, quantos coordenadores a rádio teve? Vários, então, né? é culpa dos coordenadores ou é culpa de quem é o CEO da rádio? Eu não estou falando que é culpa não, porque a rádio é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Sim.
Mas se você contrata uma pessoa especialista naquilo, você precisa deixar ela trabalhar, cara. Só cobra. Você precisa exatamente cobra. Porque se você ficar descaracterizando, ainda mais em São Paulo, ó. São Paulo tem 60 FMs. 60, 40 no dial ali que a gente conhece, mais 20 aí agora do dial estendido. Então tem 60 FMs. Você tem 60 rádios querendo chegar em primeiro lugar. É verdade. Você tem 60 rádios trabalhando todos os dias para não errar. E aí, se você viu que uma rádio ali, ela já que tem algo que você não gosta, ou então que tá errado, ou então que você achou que tá esquisito, você vai ter outras 59 para ouvir. Uhum. Tem que tomar Perfeito? muito cuidado, né? Então, aí, o que foi que houve? Quando o ouvinte chega, então, quando o ouvinte chegou na massa, para conhecer a massa, puxa, legal, essa rádio tá dando presente, tá dando dinheiro, tá tocando música, tem uma locução legal pra caramba, tem vários quadros, tem vários programas e assim, assado. Tanto que ela subiu 7 posições em 6 meses. Isso foi um trabalho bem feito. Aí ele começou a desconstruir. Aí ele vai lá e faca Tramontina. Nisso, algumas Corte coisas rápido. tiveram que retroceder. Por exemplo, a cabeça de rede que era em São Paulo teve que voltar uma parte para Curitiba. E não era esse o plano para ser feito. E tava indo bem. Tava indo bem. E as outras também a mesma coisa? Toca raiz, toca... O quê? As outras massas? Curitiba, Tudo. Então, sim, mas é assim, todas vão pela cabeça de rede. Todas têm que seguir a programação. Cabeça de rede chama Ratinho. Exatamente. Só que São Paulo não é igual Curitiba. Não, São Paulo não é igual João Pessoa. Mas a rádio é do cara. Mas eu vou te contar uma coisa. Ele pagou uma baita grana. Sim. E tá cagando tudo. Ratinho é a pessoa mais bipolar, tripolar que existe. Eu trabalhei 6 anos com ele. Pior que o Emílio. De mudar de ideia, de tudo. Cara, então, mas aí, Jorge, eu acredito que tem muitas pessoas do lado dele que ficam palpitando também, sabe? Sim. Ai, Ratinho, ouvi uma música que não sei o quê. Ah, então ele é... Qualquer um, ele ouve qualquer um. Ele vem com ideias sensacionais de qualquer pessoa. Então, eu acredito que isso tenha prejudicado muito a rádio. Tanto que prejudicou. Bons coordenadores passaram por ali. Será que enxerga Não deixa... isso? É claro que, cara, eu não sei se ele quer enxergar. É dele a rádio. Ele pode fazer o que ele quer. O Jorge também é assim. Só que tem uma coisa. É negócio. É o nome dele. É negócio. A rádio precisa dar lucro. Sim. Porque ele não vai ficar tirando dinheiro. Vamos ver até quando ele vai ficar tirando dinheiro do bolso dele para ficar. Então ele precisa deixar pelo menos o trabalho sedimentar um pouquinho para ver se dá resultado, cara. Mas ele não deixa ninguém trabalhar. Desculpa, mas é verdade. Eu não tô mentindo. Faz aí, em 5 anos, quantos coordenadores artísticos passaram pela massa? Nos últimos 5 anos, quando ela veio para São Paulo, tá? Não tô falando de antes, não. Não estou falando de quando ela estava em Curitiba. Estou falando dos 5 anos que ela está em São Paulo, que é um outro mercado de rádio. É mais aguerrido, onde você tem 60 rádios querendo chegar em primeiro lugar, cara. Depois a concorrência. Depois da massa, você foi já para Mix ou você passou por alguma Não, aí meio da tempo? massa. Aí eu fui desligado da massa um ano depois, com aquela coisa aí da pandemia, e aí eu fui pra Transamérica. Transamérica voltou isso. Aí eu fiquei 2 anos e meio coordenando a Transamérica. Dentro da Transamérica, eu fui o coordenador artístico que mais durou. Caramba. Em 6 anos ou 7 que o CEO atual tá lá. Se tem 6 coordenadores em 7 anos, quem tá errado? São os coordenadores? Esse lance de fazer rádio empírica, eu acho que não é mudando a programação, não é assim, cara, que é feito. Rádio é hábito. Você não pode ficar mexendo no hábito das pessoas, porque as pessoas têm os hábitos dela e ela só vai querer mudar se ela quiser. Verdade. Agora, se você muda por ela vai para outra, que vai respeitar o hábito dela. E hoje você tá na Mix, vivendo seu melhor momento das 6 às 10 da noite, fazendo locução de boa, fazendo seu horáriozinho. Cara, tá uma delícia. Vivendo o melhor momento Tá da uma vida. delícia. E ainda faço programação musical na Licenex, cara. Lá eu tô como Seremos Music uma Branding. das 10 maiores do mundo. Cara, Que isso tem? e até 2030 vai estar.
Vai mais CEO. Porque ali é um CEO que realmente está muito focado, que é o Alexandre Casanova. Ele está muito focado nisso, cara. E ele vai conseguir. E ele está fazendo com que a empresa tá partindo para isso mesmo. Eu vou chamar aqui uma matéria. Eu vou chamar aqui uma matéria. Apresenta pra ele agora. Mas antes, eu só queria saber uma coisa para você. Sim ou não, só? Você acredita em pesquisa? Como Ibope, como outras pesquisas de rádio? Vamos lá, rapidamente. O Ibope mudou mais uma vez, no final do ano passado, começo desse ano, a maneira como se faz a pesquisa. Não tem nenhuma outra empresa além do Ibope para dar. Ou seja, cara, é o seguinte, vou usar aí as palavras hoje do meu CEO, tá? Cara, tem frango para comer, tá? Então é frango que vocês vão comer, porque não tem outra coisa. Ou seja, você tem que aceitar a pesquisa do Ibope, porque é a única pesquisa aceita pelos meios comerciais. É o que tem para hoje. As agências, tudo. E não vai adiantar você chegar e falar assim, não vou mais assinar o Ibope, que as rádios não devem. Isso só vai mostrar o quanto o rádio é desunido caso isso aconteça. Entendi. Então, você falou de programa de humor em rádio, que hoje em dia nós temos a solução para o seu problema. Nós temos um talento. Nós temos um talento Nós aqui. descobrimos. Nós, Não. Desculpa. Marcelo Batista da Massa. Marcelo Batista, cabeça, descobriu. Não tá mais na massa. Não tá. Não tá mais. Então, mas quando estava, ele descobriu esse talento e ele apresentou pra gente. Cadê o cabeça, hein? Não sei onde ele tá hoje. Tá fazendo podcast só. Tá fazendo podcast? E nós trouxemos para este programa um dos melhores piadistas do mundo. Vem aí, palhaço que quer. O melhor bordão. O melhor bordão, que é a piada. Quero no teu, vem sorrir com o palhaço. Fala galera, chegando o Palhaço que quer com mais uma história verdadeira. Essa aconteceu mesmo. Pois eu tenho um gato chamado Michonga. É o meu gato de estimação. E meu pai tem raiva do gato Michonga. E um dia o pai disse, eu vou botar esse gato fora. Você resolveu, botou o gato embaixo do braço, andou 10 quarteirões e largou o gato. Quando ele voltou pra casa, pra sua surpresa, lá estava o gato. Ele ficou louco da vida, pegou um saco, colocou o gato dentro, chamou o táxi, andou até o bairro vizinho e largou o gato. Voltou pra casa e, pra sua surpresa, quando ele chegou, lá já estava o gato novamente. O meu pai ficou possuído. Olha só, ele pegou o gato novamente, colocou dentro do saco, foi até a rodoviária, comprou uma passagem pra cidade vizinha, foi até a cidade vizinha, largou o gato lá. Sentou, deu uma descansada, pegou o telefone e ligou pra casa. Alô? Eu atendi. Fala, pai! Ô, Kekel, me disse o gato já tá aí. Eu disse, olha, tá entrando na porta. Então coloca esse gato na linha porque eu tô perdido, diz ele. Aí, é pra acabar com o palhaço. É pra acabar com o palhaço. Esse é o melhor bordão, essa é a melhor piada. Roberto Reis, muito obrigado pela presença aqui. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais aí pra quem quiser te seguir. Posso Fique falar? à vontade. Cara, eu vim aqui com receio. Desculpa pelo que é o faroeste caboclo de um gato. Sabe por quê? Porque assim, eu conheço o Jorge e ele é um cara imprevisível. Eu falei assim, eu tenho... É bipolar, o doutor falou. Eu tenho que me preparar para as perguntas que ele possa fazer para mim, porque é humorista, porque é roteirista. Então é assim, mas esse que é o bom. Mais ou menos. É o desafio da coisa. Assim, eu vou lá, cara. E se eu não gostar, eu vou levantar e vou embora. E todo mundo vem com essa ideia, ninguém. Suas redes sociais. Mas isso é bom, tá? Em tudo aí, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no Facebook, Roberto Reis, tudo junto. Reis com H. Reis com H, Roberto H-A-I-S. Valeu, gente. Obrigado, você gostou do nosso programa? Cara, adorei, Fabinho. Cara, obrigado, não tava esperando você aqui, cara, como âncora, show de bola. Muito obrigado, Jorge Barbosa, obrigado. nós, cara. Eu fiquei com receio, é verdade. Especialista, querida. Ai, prazerzão. Prazer. Muito bom te ver pessoalmente. E muito bom te conhecer. Eu adorei. Que bom que você gostou do nosso programa, cara. Eu sou seu fã pra caraca. Agradeço também, por Fabinho, tudo obrigado, que tamo você junto. representa no rádio. Parabéns Mas, mesmo. pra quem não gostou, E agora? tem aquele recado especial. Sim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar, se lasque. Não é assim. Se lasque. Se arrombe.
Se arrombe. Senhoras e senhores, tem um recado especial aqui para finalizarmos. Ah, que lindo. Lembrando que tem mais programa semana que vem do Olhar Cínico. Fique ligado e bora. Solta aí a mensagem, Eric. Ah, Dodô. Mensagem para você, Raiz. Boa noite. Domênico Gato. Valeu, gente. Até mais. Até a Valeu, próxima. querido. Cínico. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tudo que é bom dura pouco. Pega e balança o meu ovo. O olhar cínico já vai embora. Já deu a hora, não me amola. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, se arrombou. Tudo que é bom dura pouco. Pega e balança o meu ovo. O olhar cínico já vai embora. Já deu a hora, não me amola. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, se arrombou. Tudo que é bom dura pouco. Pega e balança o meu ovo. O olhar cínico já vai embora. Já deu a hora, não me amola. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, se arrumou. Tchau, sai fora, não enche, fui.